Vamos começar? Vamos começar? Vamos, pode. 2, 3 e... Vamos lá. Boa tarde, vizinho. Tudo bem? Esse aqui é o Fala Barra Olímpica, podcast do Fala Rio 2. Meu nome é Elaine Ferreira, eu sou especialista em marketing digital, mas desde 2019 eu me arrisco em trazer notícias e informações sobre a região para vocês. Hoje nós temos uma convidada, nossa primeira convidada para o nosso primeiro podcast. Ela que está há mais de 20 anos trabalhando no serviço público. Ela foi subprefeita de Jacarepaguá de 2021 a 2023, eu acho, certo? E agora ela é vereadora do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Thalita Galhardo. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Uma honra estar aqui, de verdade. Acho que eu fiz um podcast, né, ano passado, praticamente todo, o poder nos bastidores. Então, assim, acho muito interessante, uma forma incrível de levar informação para as pessoas. Muito obrigada. E vai fazer, acho que 4 anos que a gente conversou pela primeira vez online. Foi em fevereiro também, fevereiro de 2021. Na pandemia. Você tinha acabado de assumir o cargo de subprefeita de Jacarepaguá e a gente bateu um papo, tipo esse aqui, só que agora a gente tá mais chique, né? Vamos... Não, estamos sem aquele distanciamento, exatamente, né? Agora a gente tá virtuais aqui, chatos, né? Que pertinho uma da outra. Então Vambora. vamos começar, mas antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, conversa com a gente, manda mensagem, que depois a gente vai ver tudo. Comenta, manda mensagem no Instagram, segue no YouTube, segue o Instagram do Fala Rio 2, segue o Instagram do Fala Barra Olímpica. E vamos começar primeiro, vamos conhecer a Thalita, porque muita gente está vendo a Thalita aqui, tem gente que desde o início conhece seu trabalho como subprefeita, mas tem gente que chegou aqui agora e não conhece. E eu vou contar uma coisa que eu acho diferente, né? Quando a gente foi conversar em 2021, não conhecia, né? Não conhecia o seu trabalho, eu fui pesquisar pelo seu nome e estava escrito lá, profissão socialite. Ai, gente. E eu me perguntei, o que a socialite está fazendo na subprefeitura de Jacarepaguá? Você pode explicar pra gente? Não, na verdade, Elaine, isso aí foi uma notícia de fofoca, né? Ah, tá. E aí tinha lá, socialite estaria envolvida com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, pô, socialite, foi o Léo Dias. Aí, mas eu conheço o Léo, enfim. E eu, na época, não estava em lugar nenhum, né? Na época do governo Crivella, eu tinha, na verdade, um brechó no Citar América e eu estava ali totalmente fora do poder público. Então, ele me vendo assim, né? Aí, socialite. Socialite. Dá um tom pejorativo horrível, né? Né? Eu achei incompatível, inclusive, assim, a socialite está fazendo o quê na frente da subprefeitura de Jacarepaguá, mas... Achei interessante o seu trabalho, inclusive. Nós tivemos muito contato enquanto você estava na frente da sua prefeitura. Você cobrava muito. Os moradores me cobravam e eu cobrava tanto de você como dos assessores, né? Tava lá sempre cobrando. O Fala Rio 2, agora o Fala Barra Olímpica, são um canal muito bom. São canais bons, porque dá aquela filtrada, né? E muitas vezes você pega o que está mais ali latente, o que é mais urgente. Olha, isso aqui está muito ruim, estou recebendo muito de morador. Então, assim, pauta muito o trabalho de quem está na rua, né? Quem quer trabalhar, obviamente, né? Então, assim, para quem gosta de ser cobrado, como eu gosto de ser cobrada, eu acho ótimo. É um canal muito bom mesmo. Eu lembro que você cobrava muito e a gente tentava atender sempre. Ah, que bom. Olha, a gente vai falar muito sobre violência, que é o que o pessoal mais manda. Imagino. Mas antes, vamos conhecer um pouco você melhor, conhecer sobre a sua história. Sim. Que agora você está como vereadora. Acho que faz sentido a gente entender todo o processo para você chegar até o seu cargo de vereadora. Sim. Muita gente votou em você, eu acredito, por gostar do seu trabalho, mas não sabe o que faz um vereador de fato. Sim. Então, se você puder explicar qual é a função do vereador, seria bastante interessante. Os nossos vizinhos estão curiosos. Elaine, muita gente, assim, para quem não me conhece, seguinte, eu fui nascida e criada na Praça Seca. Minha primeira residência foi na Praça Seca, meus avós moravam lá, meus pais. Meu pai não tinha dinheiro, condição, e depois, eu não posso também contar a história, não posso contar mentira, né? Depois ganhou dinheiro, enfim, não fui aquela pessoa que passou necessidade, não passei nunca, sempre estudei em colégio particular, sempre estudei no Garriga, que é na freguesia, Garriga de Menezes. Me formei no Garriga, já morando na Barra, né? Porque depois da Praça Seca eu vim morar na Barra. Mas eu sempre me envolvi na política, quando fala assim, 20 anos de política. Por quê? Eu vou fazer 42 agora em março, e hoje eu sou vereadora, e há mais de 20 anos atrás a minha primeira formação é jornalismo. Eu queria ser repórter, jornalista, gosto muito de escrever, e o meu primeiro
estágio, por incrível que pareça, foi na Câmara dos Vereadores, como assessora de imprensa da Câmara dos Vereadores. Então, assim, o meu primeiro contato ali, no plenário, com os vereadores da época, foi há mais de 20 anos atrás. E aí, meu segundo estágio foi com o atual prefeito Eduardo Paes, antes dele ser prefeito a primeira vez, que eu já o conhecia através do meu pai, na infância, só que eu gostei do jeito dele trabalhar. E a partir daí, eu comecei a seguir, na verdade, o Eduardo Paes. Então, ajudei muito ele em todas as campanhas, só que era aquela coisa, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão pública, ajudei o Pedro Paulo nas campanhas para deputado, enfim, ajudei sempre o time ali do Eduardo, só que não era aquela coisa assim, compromisso de trabalho. Eu não tinha cargo, eu fazia campanha de graça, só que eu era aquela meio que militante, sabe? E as pessoas nem acreditavam quando eu ganhava. E fiz isso em 2020. Em 2020 fui voluntária na campanha dele. Como eu te falei, eu estava com a minha loja quando ele decidiu vir prefeito, no Citar América, só que veio aquela coisa da pandemia. Eu fechei a loja e falei, Eduardo, vou me dedicar à tua campanha. Fiquei ali 2020, pandemia, fazendo campanha dele. E ele não tinha me prometido nada, nem eu tinha pedido nada. Logo no dia da eleição, né, que ele venceu, logo no dia pós-eleição, ele me convidou para ser subprefeita de Jacarepaguá. Eu já fiquei meio assim, porque eu estava morando na Barra. E Jacarepaguá, aquela situação. Eu ainda falei para ele, eu falei, prefeito, tá muito violento, Jacarepaguá tá brabo e tal. E eu moro na Barra, ele falou, Thalita, você vai dar conta, você vai tirar de letra, você conhece bem. Eu fiquei meio reticente, mas aceitei, desafio também eu gosto. E aí eu fui pra cima, né? Aí eu já fui pra rua, pandemia. Tava uma situação que a saúde me prendeu muito ali, eu tive que aprender muita coisa também, ficar muito de frente ali na linha de frente. Fiquei muito na rua, até porque quem tá ali trabalhando tem que ficar, né? Eu como subprefeita tive que ficar, acompanhar até a vacina, o depósito da vacina fica em Jacarepaguá, né? Então, assim, toda a logística da vacina começava aqui. Então, assim, participei muito e logo no primeiro mês já estava, a questão da violência já estava bem falada e bem comentada e eu já comecei, da minha forma, como prefeitura, com conhecimento de gestão, a derrubar a construção de tráfico e milícia, porque é uma competência da prefeitura fazer demolição de construção irregular. Então, eu fui para cima. E aí, isso aí marcou muito a minha gestão, né? E aí você chegou agora como vereadora. Como foi essa mudança de... Porque agora você foi eleita. Anteriormente o seu cargo era... Você foi indicada para ocupar o cargo da subprefeitura. Então, Elaine, eu virei... assim, foi uma coisa que a vida... muitas pessoas acompanharam isso aqui. Eu era subprefeita e eu pedi demissão em 2023. Eu comecei em 21 na pandemia, fiquei 22... 21, 22, e aí em abril de 2023 teve um episódio na Gardenia Azul, ali que todo mundo acompanhou com o prefeito, que ele foi super indelicado comigo, ele não teve essa noção do quanto foi ruim aquilo, filmado, enfim. E aí eu decidi pedir demissão, achei que era de bom tom na época, ele se manifestar de alguma forma, ele não concordou e eu pedi demissão. E eu saí, eu não pretendia vir candidata. Quando eu era subprefeita, ele falava para eu ser candidata a vereadora em 2024, né, na época. Em 24 você vem vereadora, eu falava, prefeito, eu amo ser subprefeita, eu adoro isso aqui, deixa eu ser subprefeita. E aí ele falava, não, você tem que vir candidata. E eu meio que fugia daquilo porque eu gostava do executivo, eu gostava de ir pra rua, trabalhar, gostava de ser subprefeita. Até foi muito difícil pedir demissão, foi um período bem chato. Só que quando eu pedi demissão, eu gostando, né, eu jornalista, falei, cara, vou fazer o quê? Um podcast. E aí, 2 meses depois, eu já estava com o Poder nos Bastidores, que ainda tem aí o Instagram. Eu quero voltar, só que não fazendo como eu fazia semanalmente, mas toquei um podcast, entrevistando as pessoas. Quando eu fui fazer o podcast, ficaram meio apavorados, achando que eu ia pegar, como o nome era o Poder nos Bastidores, que eu ia pegar só pessoas do poder, políticos, e mostrar os bastidores, ou seja, mostrar... Ficou todo mundo meio assim. Eu falei, gente, o poder está em todos os lugares. Você tem o seu poder de comunicação, a sua página tem o poder. Então, assim, eu entrevistei médico, eu entrevistei empresários, eu entrevistei empreendedora que saiu do nada e virou, né, grande empresária. Eu entrevistei todos os tipos de pessoa que têm poderes diferentes. Então, assim, são diferentes formas de poder. E só no finalzinho que eu entrevistei até o Daniel Sorange, que é o secretário de saúde, levei mais algumas pessoas lá, mas assim, levei ator, levei atriz, levei o Zico, levei
pessoas de diferentes formas de poder. Então, fiz o podcast, ganhei dinheiro com o podcast, mas aí, assim, senti falta da gestão. E aí, os meus funcionários da subprefeitura, em dezembro de 23, pediram demissão, alguns deles, e falaram assim, chefe, você tem que vir vereador, tem que vir. E aí, me deu uma pressionada, mas me deu uma animada também. E aí, eu vim em 2024 candidata, vim num partido de centro, vim independente, consegui, graças a Deus, que não é fácil você vir assim independente, mas consegui a vitória com 20.352 votos, graças a Deus, e com muito orgulho. Estou com uma equipe aí que ralou muito comigo durante a eleição, durante a campanha, e se Deus quiser a gente vai fazer uma história boa aí na cidade, trabalhando muito. Estamos começando agora, estamos em fevereiro, sim, né? Sim, sim. E só volta do recesso dia 17 de fevereiro. Então tá de recesso ainda. Estamos em recesso, eu estou indo para a Câmara direto, participei de um curso bem bacana lá da Escola do Legislativo para entender mais como é o Legislativo, porque na campanha, Elaine, eu perguntava, e não era assim para pessoas que não tinham estudo, eu perguntava para todo mundo, vocês sabem qual é a função do vereador? Vocês sabem que a gente tem 51 vereadores? Vocês sabem o que eles fazem? Eu estava às vezes em sala só com o engenheiro e as pessoas falavam, não, a gente não sabe quantos vereadores tem. Tem 51 vereadores na cidade. Eu falava, gente, como assim? Vocês têm que saber para cobrar, né? Tem que saber. Só que as pessoas estão tão descrentes da política, acham que realmente tem muita sujeira, tem muito 171, tem muito safado na política, como tem em outras profissões, mas a política está muito demonizada. Então as pessoas não sabiam que um vereador ele pode revisar uma lei já existente, ele pode fazer um projeto de lei. Eu acho que na cidade as coisas têm que ser cada vez mais renovadas, mais revistas, revisadas, e para a população ficar cada vez melhor, cada vez mais segura. E o vereador tem a competência de cobrar a prefeitura. Então, assim, um bom vereador, ele sabe como o executivo trabalha, que é a prefeitura, e para cobrar, sabendo como trabalha, é melhor, né? Então, eu sei bem como um subprefeito trabalha, eu sei bem como um prefeito trabalha, então, assim, eu vou cobrar bastante a prefeitura para um bom funcionamento, até porque eu já fiz esse trabalho, então eu era cobrada, agora eu vou cobrar. A sua resposta é boa, que no final a gente vai ter as perguntas dos seguidores. Sim. E tem pergunta que tem um pouco a ver com isso, sobre a cobrança com a prefeitura, mas sim, não vou antecipar. Não, eu li até nos comentários anunciando o podcast, eu li algumas coisas, não sei se é referente a isso, mas eu estou super à disposição e cobrar agora vai ser comigo mesmo, vai ser meu papel. Então vamos lá, você está desde quase 30 anos praticamente de vida pública. Em algum momento você pensou em desistir? Sim. Vou ser mentirosa se eu falar que não, né? Na verdade, assim, quando aconteceu o episódio com o prefeito, foi o pior momento, né? Quiçá um dos piores da minha vida, porque eu fiquei muito abalada, muito. O prefeito, assim, o Eduardo, ele é um amigo. Eu não posso falar que a relação nossa era só de chefe subordinado, ele sempre foi um amigo. A família dele, querida, né? Esposa, mãe, filhos, falecido pai. Mas, assim, aquilo ali foi muito ruim. Aquele episódio na Gardenia Azul, em que ele fala pra eu ficar quieta, senão ele ia me mandar embora, publicamente, na frente de moradores, filmado, vídeo viralizado, né? Quando eu pedi demissão, eu pedi com muita dor. Porque eu fiquei muito abalada, Elaine, muito mesmo. Foi muito ruim pra mim, assim, pessoalmente. E ali, quando eu pedi demissão, eu não pensava nunca em vir candidata, nunca mais em trabalhar na prefeitura, nunca mais em falar de política. Então, assim, em alguns outros, lógico, eu até subprefeito, eu repensava, será que vale a pena? Será que esse risco vale a pena? E nunca foi pelo salário, porque eu não ia correr o risco que eu corria pelo dinheiro. E quando eu pedi demissão, foi literalmente uma desistência, né? Depois eu ressurgi, mas ali eu não pensava nem mais em falar de política no momento que eu pedi demissão mesmo. Foi uma desistência, mas no fim você voltou. Então você não desistiu no fim, foi uma desistência. Por isso que eu tô, pois é, mas naquele momento ali eu não queria ver a política pintada, sabe? Mas depois eu senti que era uma coisa assim, olha, eu posso somar. Eu acho que sendo vereadora, que era uma coisa que não era minha meta, não era, meu sonho quando eu era subprefeita era ser vereadora. Não era. Sou muito sincera. E eu vi que era uma forma de eu colocar minha cara mais ainda e mostrar que, através do voto, eu podia representar as pessoas ali, né? Porque antes era através da indicação do prefeito. Como a sua experiência na subprefeitura de Jacarepaguá, como você entende que isso vai ajudá-la como vereadora e principalmente para a nossa região ali da Barra Olímpica? O que essa experiência sua, nesse trabalho,
vai nos ajudar, no fim, né, a melhorar a nossa região? Olha, Elaine, eu acho que é fundamental. Se eu pudesse, lógico que é impossível, né? É, a gente tem 10 subprefeitos hoje na cidade. Na minha época eram 8, depois Bangu deu uma divisão, passaram a ser 9, eu era a única mulher. Ser subprefeito é o seguinte, você ser prefeito de uma área. Eu era prefeita de Jacarepaguá. Então, eu tocava Jacarepaguá, quase 800 mil pessoas. Você vai Cidade de Deus, Praça Seca, Gardênia, Valqueire, Muzema, Rio das Pedras, Taquara, Freguesia, Pichincha, Anil, na época, Barra Olímpica, Curicica. Enfim, essas áreas todas eu tocava como prefeita da área. Então, assim, era saúde, era educação, era a conservação, o buraco no asfalto, era Rio Luz, a luz que estava queimada. Tudo, meio ambiente, vigilância sanitária que está dentro da saúde. Então, tudo que acontecia em um estabelecimento, o alvará, ou foi fechado o estabelecimento, ou o som está muito alto, o morador está reclamando, defesa civil precisa ser chamada porque o prédio está desabando, tudo é prefeitura. Então, assim, ser subprefeita, né, ser prefeita da área de Jacarepaguá, foi uma escola para mim. Eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. Eu confesso que eu não aprendi tanto como aprendi em 2 anos e 4 meses de subprefeitura. Eu aprendi, eu fui pra rua. Eu colocava colete, ia pra rua, sou operacional. Então, assim, eu aprendi tudo. Eu acho que isso, tudo não, né? Eu aprendi de tudo. Mas, assim, eu acho que isso deveria ser até condição para se ser vereador, né? Mas, assim, é difícil, né? Nem todos teriam a oportunidade de ser subprefeitos. Mas é importante porque você entende como resolve o problema. Como executivo, eu era executivo. Eu no legislativo agora, para eu cobrar, eu sei exatamente onde eu vou cobrar. Eu sei exatamente qual botão apertar. Eu sei, ali, eu estou no plano de voo, eu sei exatamente qual é o botão que aperta. Porque quando você não sabe, para você ajudar o morador, o caminho fica muito mais longo, até você saber onde... Eu já tenho, se bobear, eu já tenho o telefone daquele cara que faz o estudo daquela determinada área para saber se ali dá para colocar uma faixa de pedestre ou instalar um semáforo. Então, assim, eu sei onde ir. Eu sei o mercadinho ontem do senhorzinho lá que fica no Pichincha, foi fechado pela vigilância sanitária porque estava com mortadela vencida e tal. Eu sei exatamente onde ele tem que ir para ele fazer um recurso, como que ele tem que se ajustar, como que ele tem que pedir a desinterdição depois. Então, assim, você poder até instruir as pessoas para resolver problemas é bom. Então, eu como subprefeito, eu trago essa bagagem. Eu acho que isso é muito importante. E, infelizmente, nem todo vereador tem essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade de aprendizado única, não tem preço. Agora, você falando assim, você citou pessoas que trabalharam com você. Eu gostaria de saber inspirações. Em quem você se inspirou? Porque eu acho, pessoalmente falando, obviamente, a sua carreira um pouco inesperada, como eu falei, da socialite à vereadora, né? Então, imagino que você tem algumas inspirações. Quem seriam e por quê? Olha, eu não tenho como negar, nem tenho como falar diferente, que foi o prefeito que me inspirou politicamente. O Eduardo Paes, eu só fui para a política porque eu fui estagiar com ele quando ele era secretário de Esporte, Turismo e Lazer do Estado, lá em 2007. Eu fui estagiar com ele. Eu lembro que ele falava assim, Thalita, eu era jornalista, Thalita, isso aqui não é pra você, Thalita. Tipo, né, que eu era riquinha. Você gosta de viajar. Eu falava, eu abro mão, eu quero. E eu gostei do jeito dele de tocar. Muito enérgico, ligado no 220, isso eu sou um pouco, né? E eu gostei dele. Aí eu falei na primeira eleição dele, em 2008, ele falou, venha prefeito. Eu falei, eu vou fazer tudo na tua campanha. Então eu militei pro Eduardo Paes. Em todas as eleições dele foi assim. Então, assim, sempre fui grande fã. Eu sempre fui fã e ele sempre foi meu ídolo, sabe? Então, assim, sempre fui grande fã dele. Aí, lógico, tem outros que a gente vai conhecendo e vai admirando. O Pedro Paulo, eu fiz campanha pro Pedro todas. Nunca teria feito se eu não admirasse. Ele é um economista fora da curva. Eu acho que se não fosse ele, o Eduardo não conseguiria botar o município ali, depois, por exemplo, do Crivella, colocar as contas em dia. O Crivella não tinha pago nem o 13º salário dos servidores. Então, assim, o Pedro é minucioso naquela coisa ali do número, da letra da lei. Ele é muito bom. Então, assim, outra inspiração também é ele. E aí a gente vai conhecendo outras figuras. Meu pai também. Meu pai foi vereador de 96 a 2000. Só que meu pai era comerciante, né? É comerciante em Jacarepaguá. Meu pai é dono da Mardil Marmoraria. E na época, em 96, a Mardil era muito forte
e doava muita coisa para o Hospital do Câncer, enfim. E aí ele ficou muito conhecido pela atividade social dele. E aí uns amigos falaram, Janualdo, vem candidato. Só que o meu pai, apesar de me inspirar como ser humano, e até meu jeito é muito parecido com o do meu pai, eu não acompanhei ele politicamente, porque eu era novinha. Então, assim, eu não fui para ver a atividade de gabinete, não acompanhei ele no dia a dia. Então, assim, inspiração política, muito mais por acompanhar ali do lado, foi o Eduardo. Como subprefeita, teve alguma ação que te marcou muito, seja positivo ou negativamente, mas algum trabalho que você tenha feito e que aquilo ali ficou sem dormir, ficou dias pensando, seja feliz ou triste, te marcou? Olha, teve muita coisa. Eu pensando aqui rápido, teve a Camatiá, tem uma comunidade ali na rua Camatiá, indo pro Suíça Carioca, fica ali no Pechincha, tem uma comunidadezinha antes do Suíça Carioca, que ali em 2018 teve um desabamento, caiu o carro dentro, quase morreu gente. Cheguei naquela comunidade, consegui fazer através da Rio Águas a canalização do rio e consegui uma obra, né? Levei o engenheiro, tive todo o dever de casa que você tem que fazer, levar para o prefeito assinar o orçamento e fazer a obra. E além de canalizar o rio, depois eu consegui fazer uma pracinha. E aí eu vi o quanto uma coisa que parece simples, porque eu podia só canalizar o rio. Como eu peguei o rio, canalizei e fiz uma praça em cima, porque eu pensei nessa possibilidade de pedir para os engenheiros acrescentarem, eu mudei a vida de todo um local. Eu mudei a vida dos moradores dali do entorno que, em vez de ter um rio canalizado na sua porta, né, só um cimento, tiveram uma área de lazer ali entregue e foi muito bacana. Vi muita gente emocionada, muitas famílias emocionadas e está lá até hoje. Mas assim, lógico, em 2021 caiu um prédio, não tinha ventado, Elaine, não tinha chovido, caiu um prédio no Rio das Pedras. Eu fui a primeira a saber, a Defesa Civil acionada, de madrugada. Cheguei lá, aquela coisa, né, à noite ainda, né, tava à noite, era de madrugada, e sim, dá para enxergar direito, poeira, tudo, e aquela coisa, e bombeiro chegou. Eu cheguei antes, depois foi o prefeito, foi o governador, muita gente foi lá, mas eu passei dias lá, dormindo lá, não dormindo, né, mas ficando lá de madrugada, com os bombeiros, com a Defesa Civil. Me marcou muito porque eu vi ali, eu lembro até hoje, era um casal e uma filhinha. A menina foi a primeira a sair dos escombros, novinha, 2, 3 anos de idade. Saiu morta dos escombros, o bombeiro tirou. Depois saiu o pai e depois a mãe, que já saiu com uma perna amputada, né, sem uma das pernas. Então, assim, ver aquilo ali, ver o que uma construção irregular pode causar para a vida de uma família de bem, né, que não era uma família ali de criminosos nem nada, ver que pode acontecer isso sem chuva, sem nada, eu fiquei muito abalada, mas fiquei 3 noites ali direto, até, né, terminar de demolir o prédio, que caiu só em parte, e para fazer o resgate, para depois tirar o risco dos prédios que ficaram interditados no entorno. Passei uns dias ali e foi muito emblemático. E depois, só para concluir, a maior demolição da história da prefeitura foi eu que fiz, em número de unidades, que foi ali na Isabel Domingues, né, na Gardênia Azul, que foi justamente onde teve o fato da minha demissão, mas teve esse fato ruim da demissão, do pedido de demissão que ocasionou na inauguração da obra, mas quando eu derrubei ali, teve a demolição da prefeitura, foram 178 boxes de lojas ligadas à milícia. Então, foi a maior demolição em número de unidades da história da prefeitura ali na Gardênia. Foi também tenso, porque, imagina, você derrubar 178 lojas, tinha muita gente de bem ligada, né? Muita gente com boa intenção que só pagava um aluguel e tinha seu comércio ali, mas tinha muita gente pessoas ligadas a poderes paralelos ali. Então, foi bem tenso, muita ameaça, mas depois fazer o projeto com os engenheiros ali do meio ambiente, fazer uma área de lazer, fazer uma ciclovia, devolver um espaço público para a população de bem, foi muito gratificante. Infelizmente, no dia da inauguração da obra, teve aquela indelicadeza do prefeito que ocasionou o meu pedido de demissão, mas eu jamais vou esquecer que aquilo ali foi um grande aprendizado também. Você comentando esse caso, eu entendo que o seu nome se envolveu em algumas polêmicas nesse período. Ai, meu Deus. Que você estava como subprefeita.
Você gostaria de esclarecer alguma, contar e esclarecer alguma polêmica? Mas qual que vem na sua cabeça? Porque eu tenho tanta, gente. Eu esclareço qualquer uma. Eu Pode lembro falar. de uma que acho que estavam asfaltando ou tapando um buraco, alguma Ai, que eu chamei a coisa, mulher de vaca. Passou, isso. Ai, gente. Não, essa sim, enfim, foi super espontânea, mas depois eu... O que aconteceu? Eu tava na São Deodato, na rua, e aí tava... Não foi nem asfalto. Eu tava fazendo... Eu fazia uma ação integrada. O que eu fazia? Eu acho muito bacana até. Foi uma ideia minha. Eu pegava os órgãos da prefeitura, ia pra uma rua. Ah, vou lá pra Taquara agora. Vou pra aquela rua tal, que tá precisando muito. Aí eu fazia caça-fios, que tem na prefeitura, que é tirar fio inutilizado, tirar aqueles fios horrorosos que ficam nos postes. Aí eu via na Rio Luz quais eram as lâmpadas, né? Quais eram os postes que estavam apagados, trocava. Com lurbe podava a árvore, fazia roçada se precisasse. Se tivesse pracinha, também reformava a pracinha, revitalizava. E nessa rua, na São Deodato, tinha um bueiro desnivelado que todos os carros estavam batendo. Os moradores pedi para a Secretaria de Conservação dar uma nivelada no bueiro com asfalto. A conservação deu a nivelada no bueiro ali, colocou cimento, nivelou o bueiro. Aí tinha ali, no entorno, tinha um rapaz da Secretaria de Conservação, que fez ali a obra, tinha um gari e tinha um síndico lá da rua, né? Um senhor. E eles estavam meio que em volta do bueiro, que estava nivelado com cimento molhado ainda. Eles ficaram meio que em volta ali no meio da rua. Enquanto um rapaz foi no caminhão para pegar uma faixa de isolamento, para botar aquela de plástico, né? Nesse intervalinho, eu tô ali, um sol de 40 graus, de colete. Pô, os caras, então, que tinham acabado de fazer o serviço, pingando ali no sol. Passou uma abençoada. E ela não fez assim, sem querer. Ela, de propósito, sabe aquela pessoa que sai de casa, sei lá, saiu com o pé esquerdo? Ela veio, e aí os caras avisando que estava molhado ali, e ela, meio espírito de porco, foi de propósito e quase atropelou o gari, o cara. Eu vi de relance. Eu falei, o que houve? Aí o gari, que era meu parceiro, falou assim, pô, a mulher passou de sacanagem, sabe? Falou lá na hora, né? Passou de sacanagem, não sei o que, maldade, tal. Aí eu, cara, não acredito. E eu tava gravando stories, né, no Instagram, gravando que tava lá, gravando o trabalho dos caras. Aí na hora eu tava com o telefone na mão. Aí eu, gente, vê se pode. O gari aqui acabou de me falar que a mulher passou. E eu vi de relance, né? Eu falei, a mulher passou de propósito. Aí eu tava revoltada. Eu, sua vaca! Você tá pensando o quê? Não sei o que lá. Só que assim, eu tava na rua, meu pai me ligou, né? Pai, né? Me ligou, Thalita, ó, você xingou a mulher aí, apaga esse story aí que tu xingou a mulher de vaca. Aí eu apaguei. Elaine, apaguei, toquei a vida. Quando foi final do dia, me liga uma mulher do Globo. Ah, o que você achou do vídeo aí, seu que viralizou? Eu falei, hã? Vídeo que viralizou? Aí eu, qual? Ah, você xingou uma moradora? Eu falei, não, eu apaguei. Eu achei que ela tinha visto. Eu falei, não, eu apaguei na hora. Meu pai até me chamou a atenção. Foi isso até que saiu no Globo, porque eu falei, meu pai me chamou a atenção. Ela, não, já tá no Twitter com mais de 5 milhões de visualizações. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu entrei no próprio Twitter, falei, como subprefeita, e obviamente falei, é o certo. Eu falei, olha, eu como subprefeita, uma figura pública aqui, uma autoridade, eu não posso falar assim e tal. Peço desculpas, não sei quem é a mulher. Eu ainda falei que ela tinha uma Renault Duster. Meu sonho é conhecer ela, tá? Vou pedir desculpa, mas vou falar, pô, você também, hein? Também, hein? Pô, sou sincera. Mas aí teve esse. Aí, algumas situações complicadas. Teve um monte, Tem alguma que você acha que seja relevante você explicar o que aconteceu aqui? Mas qual? Fala aí. Tem mais alguma? A própria situação do Gardênia com o prefeito? Não, do Gardênia com o prefeito foi horrível. A forma como ele agiu. Dali eu fui pra casa pela primeira vez, porque eu não tinha nunca tirado um dia de folga. Mas eu falei, não, agora fui pra casa, chorei a beça. E fiquei muito mal. Aí ele tinha, no mesmo dia da Gardênia, ele foi viajar com o Lula, uma viagem oficial, uma viagem pra China. E aí eu fui pra casa. E aí eu tô vendo que o vídeo tava chegando no meu WhatsApp. Eu recebi um dia 4.000 e tantos WhatsApps com vídeo. E aí eu falei, cara, aí eu não atendi ninguém, até porque eu não tinha condições. Foi muito ruim, na frente de todo mundo. Tem um vídeo, né, quando ele me chama a atenção ali na frente de todo mundo, eu fico ruborizada ali, porque eu fiquei sem reação. A minha mãe até falou, você tinha que ter reagido. Eu falei, mãe, eu fiquei sem ação.
E aí eu fiquei em casa, esperei ele retornar da China. Ele retornou 8 dias depois, se eu não me engano. Fui conversar com ele, até para as pessoas saberem, né? Fui conversar. Ele, na época, não achou que tinha sido nada demais. Eu acho que ele também, ele foi para a China, ele não tinha noção do que estava acontecendo aqui. Também ninguém falou, ninguém deu um toque, ó, não foi legal o que você fez, não foi bacana, foi público, né? Porque às vezes você dá uma bronca no particular, é normal, é do jogo, é do trabalho. Pô, você tá estressado, tá... Mas público, viralizou, eu acho que foi feio. E aí ele falou pra mim que não tinha sido nada demais na época, eu falei, prefeito, eu vou pedir demissão então, porque pra mim foi muito ruim. Eu falei pra ele. E aí eu pedi demissão e saí. E aí foi um episódio chato, eu fiquei um tempo reclusa, toquei meu podcast, mas isso foi em abril, ele em novembro foi até a minha casa. Eu até nunca falei isso, eu acho, publicamente, mas ele foi na minha casa em novembro desse mesmo ano, né, do ano retrasado agora, de 23, foi no meu apartamento, pediu desculpa. Eu achei que foi um pedido de desculpa genuíno mesmo, de quem assumiu que errou, de quem viu a besteira que tinha feito. Ele falou isso pra mim. A gente conversou muito, eu aceitei as desculpas. Ele me chamou para voltar a trabalhar na prefeitura, eu não quis. Eu estava ainda muito aquela coisa, não queria mesmo. Não pensava ainda em ser candidata, quando ele foi lá conversar comigo. Aceitei o pedido de desculpas de coração mesmo, não tenho por que falar que não, e não mesmo, acho que foi um pedido genuíno dele, até pela história que a gente teve sempre. E aí depois, em algumas ocasiões, até publicamente, ele me pediu desculpa também, porque ele tinha pedido no particular. Muita gente na internet ficava incitando ali pra eu, sabe, bater nele, pra eu falar mal dele. Nunca fiz isso. Até porque eu acho que não é da minha índole, não é da minha criação. E aí ele depois pediu desculpa várias vezes publicamente. Eu acho que também ele viu que ele errou. E eu acho que o ser humano tá aí pra errar, né? Quem somos nós pra não errar? Então, assim, desculpas pedidas, desculpas recebidas e vida que segue. Hoje falo com ele de boa, mas não trabalho mais para ele, né? Perfeito. Agora vamos conversar sobre o que você veio para cá de fato, que todo mundo aqui está esperando, está assistindo. Vamos falar sobre a barra olímpica. Sim. Eu ia perguntar quais são os principais desafios da barra olímpica ao seu, né, como você entende que são os maiores desafios, considerando que você já foi subprefeita. Mas antes disso eu pensei no seguinte, todo mundo só quer falar sobre um assunto, violência. Não, ontem na Pedro Correia, né? Anteontem, na Pedro Correia. Anteontem, na Pedro Correia, na Belardo Bueno. Eu acompanhei, feíssimo, horrível. A página acaba virando como se fosse um disque desgraça. Todos os dias são mensagens e mensagens diferentes, a violência, vídeos. A violência. É desesperador. Eu sei que todo o Rio de Janeiro está assim, mas fala Barra Olímpica, tá falando da Barra Olímpica, então a gente vai focar aqui na Barra Olímpica. Como você já teve essa experiência como subprefeita, o que você entende como desafio para a segurança especificamente? O que você entende de desafio e como você pode ajudar a melhorar nesse ponto? Olha, se a gente for pegar mesmo qual é o grande desafio, é a impunidade. O cara ele é preso 1, 2, 10, 50 vezes e é solto na audiência de custódia. O policial militar que está ali na ponta, quem está na rua, eu, subprefeita, fiquei na rua todo dia o dia inteiro. Você vê o mesmo sujeito ser preso, ser solto, ser preso, ser solto. Ele te ameaça, fala, daqui a pouco eu volto aqui. Então, assim, ele rouba um celular, ele bate numa pessoa idosa, ele vai ser solto na audiência de custódia. Então, assim, nossas leis são muito frouxas. Então, assim, eu acho que lá de cima tem muita coisa que mudar. Aí, descendo um pouco, o trabalho, eu acho que é difícil alguém discordar. O trabalho do policial, ele é fiscalizado e ele é o tempo todo cobrado ali do que faz. E coitadinho do bandido. Tem muita gente ainda que pensa assim. Então, assim, eu acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade. Quem está na ponta tem que ter liberdade para atuar. Eu acho que está todo mundo de saco cheio do que está acontecendo, Elaine. Então, assim, lógico, você tem maus policiais, como você tem maus médicos, como você tem maus professores, mas não é a regra. A regra é que o policial é o herói da sociedade, isso aí é no mundo. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar, né, as forças policiais e ver também as limitações. Entender o cara ali. Ele fica mais tempo na delegacia, fazendo a burocracia, do que o próprio marginal que é preso e daqui a pouco é solto até antes do policial. Então, assim, isso amarra muito o trabalho. Outra coisa,
você tem muitas pessoas, né, em situação de rua. Só para as pessoas saberem, não dá para fazer, e eu sou a favor disso, é uma questão também de legislação, e eu vou correr muito atrás disso, eu sofri isso na pele, internação compulsória. Você não pode fazer internação compulsória do cracudo que está na rua, lá da pessoa em situação de rua, não pode falar cracudo. Mas as pessoas falam o tempo todo na internet, tá cheio de cracudo, tá cheio de cracudo. Gente, a prefeitura, ela pode chegar ali, oferecer acolhimento, oferecer tratamento, oferecer, né, abrigo, oferecer tudo. Mas como é que você conversa e convence, num momento ali rápido, uma pessoa que está totalmente drogada ali? Ou que cheirou, ou que usou crack. Não dá. E você também, como poder público, não pode fazer internação compulsória. Não pode levar aquele cara e obrigá-lo a fazer um tratamento ou a ficar num abrigo. Então fica um trabalho de enxugar gelo. Ali embaixo da linha amarela, no Giro do Cebolinha, quando eu entrei, ali na Cidade de Deus, né? Quando eu entrei, aquilo ali, quando as pessoas davam retorno, pandemia, aquilo ali, ficavam 100 pessoas em situação de rua ali, parecendo Walking Dead. Todo mundo reclamava na minha página. O que eu fiz? Falei, cara, o que eu posso fazer? Fiz várias operações, não adiantava, porque eles só migravam de um lugar para outro, voltavam 2 horas depois que a gente fazia a operação, junto com a polícia, com a guarda, com a assistência social, com a equipe de saúde. Enfim, de 80 pessoas, 2 aceitavam abrigo ou tratamento. Era mais ou menos essa média. Então, assim, é muito difícil o trabalho. E aí, o que eu fiz ali? Fiz uma base 24 horas da Conlurb, ocupei a área, coloquei 86 refletores na época, então deu uma... Só que é aquilo, dá uma amenizada. Enquanto você não tem uma internação compulsória, você vai enxugando gelo. Enquanto o policial, ele não é... Ontem eu vi um vídeo, um policial pega um sujeito, o sujeito vai pra cima do policial, batendo no policial, fica uma luta, parece aquela briga de rua. Surreal, ou seja, a autoridade policial não sendo respeitada. E no Rio de Janeiro isso tá virando moda, né? A gente tem agora aí a DPF 635, que está sendo debatida pra caramba. Eu falei isso na época da campanha e na minha época de subprefeita, porque eu peguei a DPF acontecendo. O que é a DPF? É uma limitação. Teve um cara lá, um deputado do PSB, né, que não tá na ponta, não tá na rua. Isso eu tô dando a minha opinião, tá? Tem gente que é contra a operação policial, enfim, eu tô dando a minha opinião. A DPF 635, ela surgiu porque um deputado do PSB, que está lá no seu ar-condicionado, chegou pro STF, pros caras que também estão lá no seu ar-condicionado, e fizeram a DPF limitando as operações policiais em comunidades. Na época da pandemia, isso aconteceu. E tinha muita gente em casa e tal. Isso perdura até hoje, 2025 a gente está. A DPF, ela fala que as operações policiais em comunidades, a DPF das favelas, inclusive, que chamam, né? Ela fala que as operações policiais em áreas de favela, em comunidades, elas são limitadas, salvo em casos excepcionais. Então, assim, eu me pergunto e pergunto a vocês, qual é o caso no Rio de Janeiro que não é excepcional? Para mim, a polícia, então, pode fazer operação todo dia, porque 3 sujeitos, 2 ou 10 ou 20, como tem nas comunidades, com fuzil na mão, para mim é um caso excepcional. Só de você saber que tem isso ali, saber que tem uma .30 dentro de uma comunidade de Jacarepaguá, para mim é um caso excepcional. Então, assim, para mim, essa DPF, que agora está sendo votada, tem que cair por terra. E a gente tem que parar com essa coisa de, direitos humanos. Beleza, direitos humanos. A gente tem respeito, todo o meu respeito aos advogados, mas assim, a gente já teve, se eu não me engano, 15 policiais que morreram, foram 11 policiais que morreram esse ano, 11 agentes de segurança. Esse número tá até certo, porque eu vi esses dias. Foram 16 baleados, enfim, mas 11 morreram. Você não vê manifestação por causa desse policial morto, você não vê aquela mobilização por causa do policial morto. Lógico que eu não estou justificando que um inocente morra numa operação, né? Já aconteceram fatalidades. Mas a gente tem que ver que é um efeito colateral que, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem que tratar como prioridade você fazer essas operações. Então, assim, eu nesse ponto sou muito do lado da polícia, sou muito do lado do certo, eu acho que tem que ter operação policial. Eu acho que, infelizmente, a gente vive uma situação que tem que ser radical, sim. Porque senão, cara,
senão foram apreendidos quase 100 fuzis em janeiro. Aí o que aconteceu? Parece que os poderes paralelos não gostaram desse prejuízo e agora estão roubando carro, como nunca também. Foram 200 carros por dia nos últimos dias, como nunca aconteceu no Rio de Janeiro, porque foi retaliação do poder paralelo. Então a gente está vivendo o quê? O poder paralelo sempre querendo se sobrepor ao poder público. E não adianta, o poder público que é quem tem que ter moral para dizer o que é certo e o que é errado na cidade e no estado. E isso a gente está sofrendo uma inversão de valores. O poder paralelo, ele acha que ele manda. Então, enquanto a gente não tratar isso ali na raiz, enquanto a população não for a favor mesmo, não reconhecer que quando morre um agente de segurança não tem essa mobilização toda, que quando eles entram numa comunidade, nenhum policial entra numa comunidade pensando que ele vai matar um inocente. E, aliás, nenhum deles entra porque acha muito legal, é o trabalho do cara, o cara expõe a vida dele ali todo dia. E o Rio de Janeiro, gente, é uma situação que não acontece em nenhuma guerra, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que parar e ver que na rua o buraco é mais embaixo. Eu tô aqui no ar-condicionado, você também, mas quando a gente vai pra rua, tá demais. O morador de bem tem medo de sair na rua. Você pega comunidades em Jacarepaguá que a questão não é a droga ser vendida. A questão é que dentro da padaria daquela comunidade só pode ser vendido pão feito com a farinha que a carga roubada do tráfico que fornece, que tem que dar. Só pode ser aquela farinha. O roubo de carro. Você tem um cara do tráfico que pega o carro roubado e ele é o gerente daquele... Outro já apareceu na televisão. Ele é o gerente daquele tema ali e ele é o responsável por pedir o resgate do carro. Aí você tem um morador de bem, que tem aqui um assalto que acontece na Abelardo Bueno, ou na Rua Pavuna, e o cara tem o carro roubado, ele ou faz aplicativo, né, ou tem um trabalho ali ligado ao carro, ou ele carrega a família no carro, o seguro do carro tá caro pra caramba no Rio de Janeiro, o que esse cara faz? E a gente também tem que ter uma conscientização. Ele paga para esse gerente do tráfico, que entra em contato, né, para tirar. É o resgate do carro. E aí você tem de R$ 1.500 a R$ 30.000, se for uma van, se for um Corolla. O que o cara faz? Ele não tem seguro, ele prefere que alguém vá lá na comunidade e resgate o carro. Então, assim, é um ciclo. O poder paralelo se sobrepondo ao poder. Então, assim, às vezes você tem policiais envolvidos. Como eu falei, você tem, em qualquer profissão, na política, você tem um monte de safado, um monte de bandido trabalhando. É isso que a gente tem que saber separar. Quem é do bem e quem não é. Então, assim, a população tem que ajudar, não caindo na normalidade esse tipo de coisa. Resgate, por exemplo, de carro. A gente teve 800 carros roubados, como nunca teve no Rio de Janeiro. 200 por dia. A gente nunca teve esse número. Então, assim, não dá. O poder paralelo, eu acho que ele nunca esteve tão abusado. Então, assim, eu acho que por isso que esse tema, violência, tá tão... E a prefeitura tem o que fazer, o governador tem o que fazer, só que a gente tem que cobrar. Só vou te falar, me alongar um pouquinho, Elaine. Eu sou vereadora, posso fazer lei para o município, posso cobrar a prefeitura como eu cobro, como eu acho que a prefeitura pode muito mexer no bolso desses poderes paralelos, porque é a prefeitura que demole, por exemplo, construção irregular. Eu fiz mais de 200 operações de demolição, agora está meio devagar. Eu derrubei porque era assim que eu mexia diretamente, podia mexer diretamente no bolso dos poderes paralelos. Eu acho que a prefeitura tem que fazer isso, eu vou cobrar isso. Porque o cara preocupado com a construção que ele está fazendo lá de 10 milhões de reais, ele não vai colocar os funcionários para roubar carro na rua, para roubar celular no meio da Abelardo Bueno. Então, assim, tudo a prefeitura tem como se envolver. Eu, como vereadora, eu posso... vou fazer legislação para o município. Mas ontem eu estava falando com o comandante da polícia, eu estava falando, sim, com o comandante do 31. Eu troco muito com eles. Eu soube que ali em Curicica, no Dois Irmãos, estavam invadindo Dois Irmãos. Eu tinha acabado de passar lá, 10 minutos depois, um assessor meu ligou e falou aqui, olha aqui o tiroteio. Ouve, ó, pega esse vídeo. Eu mandei imediatamente pro comandante e falei, olha o que está acontecendo. Aí o BOP entrou lá. Ou seja, essa troca de informação rápida e essa coisa do se meter, que eu sou muito a favor, eu sou assim, eu tenho que me meter. Então eu troco com o governo do estado, eu troco com o governo federal, eu troco com quem for.
E eu acho que o político tem que ser isso. Ele tem que hoje pensar que a violência é o calcanhar de Aquiles, então vamos ver como é que a gente pode ajudar. Não é porque eu sou vereadora que eu não posso ligar pro comandante, pro secretário de segurança. Governador. Ligo e eu acho que o diálogo é bom. Eu falo com o prefeito, eu falo com o governador, eu falo com as forças, eu falo com o comandante da polícia, com o comandante da guarda municipal. Eu acho que todo mundo tem como agir. E é isso, a gente tem 51 vereadores. Se os 51 se meterem, tá maravilhoso. A gente tem um monte de deputado, imagina todo mundo se metendo. Eu acho que a população tem que pedir isso. Políticos que se metam. E aí, para você se meter, você não pode ter rabo preso, você não pode ter, né? Aí a gente já limita um pouco. Falando em se meter, como é que o morador pode contribuir de fato? Porque como é que o morador faz hoje em dia? Ele vai nas redes sociais, Sim. seja da polícia, seja de políticos, Sim. até em páginas de bairro, como fala Rio 2, por exemplo, e ele vai lá e comenta a insatisfação dele, ou manda uma mensagem no privado. Algumas vezes isso pode ser útil, fala até pelo próprio Fala Rio 2, já teve situações, por exemplo, Curva Chico Anísio, tinha uma época que tinha roubo todo dia, a gente colocava todo dia, até que um momento saiu na mídia, que a gente é uma mídia pequena, mas a gente consegue alcançar uma mídia maior, saiu na mídia e melhorou a situação. Raramente eu recebo hoje algum relato de assalto na Curva Chico Anísio. Eles fizeram uma revitalização da Curva Chico Anísio, tem um projeto Teve poda lá, também. exatamente, Bastante. vai ter uma horta, tem todo um projeto lá. Mas, além disso, do que é feito hoje, por exemplo, de usar as redes sociais, como o morador pode, de fato, participar e cobrar de forma que ele seja ouvido, que ele pode cobrar e ninguém está prestando atenção no que ele está dizendo. Como ele pode cobrar efetivamente? Olha, eu, por exemplo, acho que a rede social, o papel do Fala Rio 2, Fala Barra Olímpica é muito importante, tá? Porque a comunicação hoje, em tempos de rede social, é muito importante você ter um vídeo, você ter um endereço, você ter uma denúncia, isso é muito bom. Agora, não é puxando a sardinha pro meu lado, não. Mas isso eu falei muito na minha campanha. As pessoas têm que saber votar. Porque não adianta. O político que é o cara que vai cobrar o técnico. Então, assim, as pessoas não sabem votar. Sinceramente, não sabem votar, não ligam. Aí depois vem reclamar e você pergunta assim, quem você votou para vereador? Ah, não votei. Ah, não sei. Então, assim, é muito fácil ir xingar na internet. Só que, assim, tomara que as pessoas se conscientizem que o voto é muito importante. Ah, se tem político ladrão, safado, vagabundo, alguém votou neles. Alguém votou no safado para ele estar lá. Ninguém está lá sem voto. Então, assim, reclamar às vezes é muito mais fácil do que se meter. E a população, eu falei que eu gosto de me meter e vou me meter como vereadora, a população tem que se meter votando direito. E lógico, cobrar também. Eu, por exemplo, falei ontem com uma moradora. Ela estava reclamando de uma linha que sumiu lá perto da casa dela. Eu imediatamente liguei para um técnico da SMTR, da Secretaria Municipal de Transporte, e eu falei, assim que voltar do recesso, eu vou convocar uma audiência pública. Audiências públicas podem ser feitas e podem me provocar, podem provocar o político, por quê? Você coloca os órgãos ali naquela audiência, você coloca o político e você coloca a população para dizer que sumiu essa linha, que determinado fato está acontecendo. E pode ser uma audiência pública sobre segurança, sobre guarda municipal, sobre uma rua ou sobre um bairro. Então, assim, a população tem que se meter. Vai na Câmara dos Vereadores. Eu tô lá, gabinete 1002. Meu gabinete nunca vai estar fechado. Não vai estar, pode ir lá. Todo dia a gente vai estar lá. Se eu não tiver, vai ter gente lá, vai ser atendido. E tem 51 vereadores. Vem quem vocês votaram. Cobra de quem vocês votaram. Tem que cobrar mesmo, porque assim, a população pauta. A população pauta o político. Então assim, se a população... Por isso que eu falo, às vezes as pessoas me pedem... Me ligou uma moça agora pedindo socorro, que estava com um acidentado no Lourenço Jorge. Aí ela me mandou, desculpa te incomodar, Eu falei, não, você não está me incomodando. Por acaso essa senhora até me ajudou muito na campanha, ficava postando, pedindo voto. Eu falei para ela, olha só, eu tô aqui para isso, não precisa se desculpar que está me incomodando, não. Eu tô aqui para ser incomodada, eu tô aqui para... Eu quis isso para trabalhar. O meu trabalho hoje é resolver problema, fazer projeto de lei que seja bom para o cidadão. Então, assim, o cidadão tem que se meter. Vai na Câmara, vai na Assembleia, vai na Prefeitura, vai na rede social e fala também. Quantos moradores eu conheci na rede social que eu via lá? Caramba, tá reclamando disso. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Tá lá a Gláucia, uma que eu conheci na rede social reclamando da calçada dela. Pô, eu vi uma vez, vi duas vezes, eu falei, quem é essa Gláucia aqui? Fui lá e resolvi o problema dela. Então, assim, as pessoas têm que exercer seu direito também ali de cobrar. E é direito do cidadão, tem que cobrar mesmo, cobra dos vereadores que vocês conhecem,
cobrem sim, porque eu acho que todo mundo, na questão da violência, então, todo mundo pode se meter. Todo mundo. Não tem essa, é só competência do governo do estado, é só a União agora, só o governo federal que vai resolver. Não, eu acho que todo mundo... E lógico, né, na política falta muita conversa, né, Elaine? Então, assim, eu acho que tem que esquecer partido político e focar no problema para resolver o problema. Dane-se se o cara é PT, PSOL, PL, dane-se. Você tem que resolver o problema. Como é que resolve o problema? Tem que sentar o governador, o prefeito e o presidente. Faz isso, cara. Tem que todo mundo tá ali atento para saber o que tem que ser feito para resolver. Dane-se se você é PL, PT, pessoal, dane-se. Você tem que resolver o problema. E isso está faltando um pouco aqui no Rio. Thalita, saindo um pouco da parte de segurança, que a gente vai falar um pouco mais nas perguntas, que a maioria das perguntas são sobre segurança, né? As perguntas que os vizinhos fizeram lá no Instagram. Como você já conhece a área, eu gostaria de saber quando você entrou como vereadora, se você já tinha projetos, ideias, algo para melhorar a região da Barra Olímpica. Já existe algo em mente? Olha, Barra Olímpica, agora recém Barra Olímpica, né? Eu fiz algumas coisas aqui, eu troco muito com o pessoal do Metropolitano, do Rio 2, do Cidade Jardim. Agora no Cidade Jardim, por exemplo, teve uma questão, eu acho que tá no Instagram, não sei, do botão de entrar e sair do Cidade Jardim, que colocaram uma cancela. Eu acho que é o tipo de coisa que... Aí eles instalaram um botão, eles não estão cerceando o direito de ir e vir do cidadão, só que você tem que apertar o botão para abrir a cancela, se você chegar ali de moto ou de carro ou entregador, e você é filmado. Eu não vejo problema nisso. Você é a favor desse tipo de... Não tem problema. Porque para você apertar o botão, você precisa se expor e fica ali no registro. É para segurança, então vamos fazer. Tem aqui na região do Jardim Clarice um portão que colocaram lá porque estava sendo rota de fuga de traficante com um fuzil na moto. Tem que fechar. Mas vai ficar mais longo o caminho que eu vou para o trabalho. É uma realidade a violência, não é? É uma realidade que ali está com problema, não é? É uma realidade que as pessoas estão fazendo rota de fuga naquele local. Por que a gente não vai, então, dificultar a vida do bandido? A gente tem que fazer isso. Mas fica mais chato pro cidadão de bem. Fica. Mas a gente tem que fazer. A gente tem que dificultar a vida do bandido. Então, eu sou super a favor. E eu acho que, assim, Barra Olímpica, fugindo do tema violência, né, um pouco, mas questão de mobilidade urbana, né, saiu agora, amém, acho que no dia 3 de fevereiro, publicado em Diário Oficial, até trouxe aqui, porque eu pedi para imprimir, a questão da ponte ali em frente à Flusão. Aquela ponte, pode pegar, tá aqui. Aquela ponte, foi aqui, ó, foi dia 3 de fevereiro mesmo, eu pedi para imprimir aqui, ó. Obras de intervenção geométrica e nova ponte sobre o Arroio Fundo na Avenida Ayrton Senna. Tem uma pergunta sobre isso. É isso, legal. Por isso que eu trouxe até impresso. Vai sair essa ponte, se eu não me engano, a obra, o orçamento ficou lá em 50 milhões, tava para fazer o reajuste da obra, mas foi um negócio que eu pedi lá atrás, quando a Vila do Pan pediu socorro pela segunda, terceira vez, por causa do desnível lá que eles sofrem, né, afundamento que eles sofrem ali. A obra da prefeitura foi feita também na minha época, né, ainda tá com alguns problemas lá, mas foi uma coisa que eu levei pro prefeito, o prefeito falou, vou fazer e só agora que tá saindo. E eu vou cobrar, porque ainda não tem data aqui, ainda não tem... Só foi uma publicação da Secretaria de Infraestrutura, mas vai sair. E aquilo vai ser muito bom para Barra e Jacarepaguá, porque você desafoga bastante o trânsito. Resolver o problema do trânsito da cidade é muito complicado. Você tem que melhorar o transporte público para diminuir o uso de carros, né? Mas uma ponte dessas aí, uma obra dessa, ajuda muito. E esse trecho ali, Cidade das Artes até a linha amarela, é um inferno ali nos horários de pico, né? Então acho que essa ponte vai ajudar muito ali, em frente à Flusão, em frente ali ao Sesc Senai, ali perto, né? Não em frente, mas perto. Eu vou voltar aqui quando você falou de, entre aspas, fechamento da rua, porque o que foi feito no Cidade Jardim não é um fechamento, não está cerceando o direito de ir e vir. Sim. Quais são as limitações legais para se fazer o fechamento da rua, seja um fechamento como é no Cidade Jardim ou um fechamento completo? E até explico o motivo. Há uns 10 ou 15 anos atrás, ali na Vila Cosmos, ali a área da Vila da Penha, tem uma vereadora que era muito conhecida lá na região, não sei se ainda é, a Rosa Fernandes. Muito. Ela fechou ali a Vila Cosmos, era uma área que tinha muito assalto, fechou tudo, passou a ter 0 assalto. Os moradores ficaram super felizes. Eu sou super a favor. E quem reclamava? Quem usava ali para cortar caminho, que ali leva nada a lugar nenhum.
Sim. Mas quem usava para cortar caminho achou ruim. Então eu gostaria de saber de você, primeiro, a limitação técnica, né? Sim. Que rua eu posso pegar e fechar? Ou tipo Cidade Jardim, que é vamos chamar de semi-fechado, porque você aperta um botão, ou fechar de fato, como foi feito ali na Vila Cosmo, não sei se você sabe como é que é, mas eles fecharam de fato a rua. Até o pedestre tem tipo aquele negócio que não passa o carrinho, Sim, de sim. compra, fecharam ali totalmente. Então, eu gostaria de entender como funciona. Eu quero fechar uma rua agora, o que eu preciso fazer? Então, esse mesmo diário oficial aqui, isso aqui é uma cópia de uma página do diário oficial do município, né, o DO. Você tem como colocar essas cancelas, esses fechamentos publicados no DO, porque é o que garante que você tem aquele direito de manter aquele fechamento ali. E hoje, o que a lei permite? Que você coloque, você não tire o direito de ir e vir do cidadão. Então, quando você tem um condomínio hoje, não são condomínios, né? Você pega o Península, são ruas públicas. Você pega um condomínio na Barra da Tijuca, são ruas públicas. O Novo Leblon é rua pública. Só que eles colocam uma cancela, colocam uma guarita. Quando tem condição, eles colocam um cara ali 24 horas tomando conta, abrindo e fechando. Você não pode simplesmente colocar um portão ali fixo e só entra quem mora, porque você tem ruas ali, você tem escola pública. Então, assim, para o fechamento parcial com uma cancela, você tem que ter, você não pode ter escola, você não pode limitar o acesso de uma pessoa que não more ali. Por isso que a gente permite, né, a gente, que eu digo, o poder público permite a publicação em diário oficial de cancelas. A cancela ou aquela com sensor, que é o caso do Cidade Jardim, se eu não me engano, ou você colocar grade, como foi no Jardim Clarice, porque ali tinha antes, estavam usando como rota de fuga, não precisa ter aquela rua ali, porque você tem saídas opcionais. Você tendo saída opcional e aquilo ali não tendo que ser obrigatoriamente aberto, você tem como fechar. Aí, para publicar em diário oficial, você tem que entrar com um pedido na subprefeitura. Eu fiz muito isso, tá? Eu fiz muito fechamento quando eu fui subprefeita. Ajudei, né? Você tem que ter um abaixo-assinado dos moradores e tem que ter 80% de assinaturas ali dos moradores da área. Aí você leva para a Secretaria de Urbanismo, tem que ter um projetinho. A Sete Rio também tem que mostrar as alternativas de trânsito, de tráfego. E tendo isso tudo aprovado, você pode fazer o fechamento, na maioria das vezes, com essa cancela, com esses portões, com uma guarita, entendeu? E aí é o que eu falo do Cidade Jardim. Tá tendo assalto, tá tendo fuga, tá tendo problema, por que não colocar uma câmera? Por que não colocar um botão? Por que não dificultar a vida do bandido? Então, assim, se eu tiver que brigar para fechamento, eu sou muito a favor. O tema é violência, então, assim, se a gente não está dando conta de alguma forma, se é para o bem você colocar um portão ali, se é para o bem você colocar uma dificuldade ali para o bandido, eu vou para dentro. Lógico que vai ter gente que vai reclamar. Nem Deus agradou todo mundo, mas eu sou muito a favor. E eu já fiz muito isso nas ruas em Jacarepaguá. Os moradores da Rua Francisco de Paula, que é uma rua ali que ela, se você seguindo, você pode ir para o Vilas da Barra, né? Que ela é ao lado do Rio Pavuninha, né? Sim, Pavuninha. sim. Vai para Asa Branca. Isso. Muitos moradores pedem o fechamento ali da rua, porque chegou um momento que ele estava tendo muito assalto. Teve um dia, inclusive, que isso mostra a insegurança da nossa região e como os bandidos estão tranquilos. Mas fechar onde ali, eles dizem? Porque me pediram para... Na minha época, o que pediram que eu fiz foi o seguinte, uma passarela que estava destruída, que da Clínica da Família da Salvador Allende até a Asa Branca, eu fiz aquela passarela, foi uma obra de 400 mil, o prefeito autorizou, eu refiz, porque estava sem passarela, o pessoal da comunidade não conseguia ir para a Clínica da Família, vice-versa, e as pessoas que trabalham nesses condomínios aqui, que vinham da Salvador Allende, andando, elas não conseguiam chegar aqui, então a passarela ajudou muito. E o que eu fiz? Eu demoli também algumas coisas que estavam na margem do Rio Pavuninha para poder abrir aquela rua ali, que dá da Asa Branca para Francisco de Paula. Então não sei onde seria o fechamento. Que eles dizem seria que próximo ali pediram para abrir, entendeu? Seria próximo da Aroase, próximo do Vilas da Barra, mais pra frente. Teve um dia, inclusive, que um grupo de bandidos num carro foi lá, assaltou uma família. 2 horas depois, o mesmo grupo voltou e fez outra família de vítimas. Eles são super tranquilos. Cara, é muita cara de pau, né? O Luiz sabe, o Luiz está aqui comigo, ele mora ali perto. Os moradores querendo fechar e tendo outra rota, eu sou super a favor. E às vezes não necessariamente vai fechar totalmente, mas
Uma solução que seja, nem que seja uma guarita. Colocar uma cancela, uma guarita. Eu sou super a favor, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu sou a favor. Nessa questão da guarita, quem é o responsável pela parte financeira da guarita? Então, os condomínios que tem que ser. Eles têm que ser. Os condomínios, né, mesmo não sendo ali, sendo uma via pública, quem quer colocar, os interessados tem que custear. Tem que arcar. Então, assim, você coloca a passarela, você coloca a cancela, coloca o portão, coloca ali o vigia, você coloca ali um horário de 10 às 6 da manhã, você deixa a passarela, fechada e o cara, ele abre só na parte da madrugada, é justamente para dificultar o bandido mesmo, entendeu? Então isso aí, onde precisarem, eu sou a favor. Aí depois a gente pode até ter um contra da prefeitura, mas eu, Thalita, vereadora, sou a favor e brigarei por isso, porque eu acho que é um jeito de você dificultar a vida de quem é do mal, né? Perfeito. Olha, agora tem umas perguntinhas. Mais? Algumas perguntinhas, mandar. essas aqui são, essas perguntinhas aqui, foram feitas no Instagram. Eu separei aqui por tipo, tem pergunta de trânsito, tem pergunta de violência, tem pergunta de melhorias. Então vamos lá, vou fazer essas perguntas. Se eu puder responder, eu respondo, senão eu corro atrás. Tá. A primeira pergunta foi feita por Elaine Ferreira, que sou eu, no caso, tá ok? Que ninguém falou a respeito disso, eu fiquei até decepcionada. Sobre o desrespeito que é a entrega das tags no Rock in Rio. Eu vou dizer o porquê, eu vou contar o meu caso. É uma polêmica. Eu participei de um. Você tem que fazer o cadastro e depois você precisa ir na Amo Rio, que tem o maior espaço, não tô questionando isso, para pegar o adesivo e fazer lá a validação, da retirada do adesivo. Sim. Fiz tudo certinho. Inclusive fiz vídeos ensinando que tinham pessoas tendo problema na validação. Fiz vídeo ensinando a colar o adesivo para não estragar o filme. Nas vésperas do Rock in Rio, 2, 3 dias antes, quando eu fui escanear meu QR Code, Nesse por curiosidade... o último eu não acompanhei nem fui. Não estava cadastrado o meu carro. Aí falaram, tem que ir na Amo Rio resolver. Só que eu estava trabalhando, eu não tinha como ir na Amo Rio resolver. E como estava fazendo tipo uma repescagem de quem não se cadastrou, estava lotado. Ou seja, eu fiz tudo certo, fiz tudo no prazo. Um evento que é uma particularidade minha, que eu não curto, eu não estou aproveitando, mas enfim, é uma particularidade minha, não tem problema. Mas eu fiquei impedida de sair. Porque apesar de eu ter seguido todos os passos, o meu carro não ficou cadastrado. Aí o erro foi da prefeitura ou do Rock in Rio. Eu fiz um Rock in Rio como subprefeita, foi tenso, porque assim, falta também o bom senso, né? Todo mundo quer o raio do adesivo. Da tag, né? Que agora é tag. Tem gente que quer aquilo só por ter. E vou te falar, Elaine, eu era subprefeita, eu peguei um monte de gente, morador, vendendo tag para motorista de Uber, para motorista de táxi. Então, assim, falta o bom senso também das pessoas. Eu entendo. Por isso que tem essa dificuldade. Você precisa filtrar justamente porque vira comércio. Eu lembro que teve uma gráfica... Algum morador vendeu para a gráfica falsificou. Eu entendo que precisa ter um cuidado até senão todo mundo vai entrar, não tem por que fechar o local. Não, é um evento que ele leva 100 mil pessoas por dia. Mas o morador segue todo o protocolo. Não, o morador... E depois ele fica prejudicado. Olha só, eu fiquei sem poder sair, isso aí eu vou fazer até o advogado do diabo aqui, porque eu fui subprefeita, eu podia só criticar que, eu vou criticar o Rock in Rio, criticar a prefeitura, mas eu fui subprefeita e fiz um Rock in Rio. É realmente... um desconforto. Isso aí que aconteceu, não funcionou seu adesivo e tal. Você não falou com o subprefeito na época? Não, porque o subprefeito tem que resolver. O subprefeito ali é quem tá na ponta, né? Subprefeito, a equipe do subprefeito. Eu tive alguns casos assim que pessoalmente, inclusive eu fiquei na rua no Rock in Rio ajeitando o trânsito, quando eu fiz o Rock in Rio. Mas assim, é um evento para 100 mil pessoas e o entorno sofre, ponto. Isso é fato. E são 2 finais de semana, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que tem que ter uma conscientização da população, entendeu? Tenta evitar sair no horário, perto do show, tal. Sai antes do horário de fechamento, que eu acho que é 14 horas. Enfim, passou para 14 horas agora. Tem que ter um bom senso do morador. Lógico, esse tipo de coisa que aconteceu contigo é absurda, é falha do Rock in Rio e falha da prefeitura. Tem que se alinhar, o morador não quer saber. Agora, tem que ter um bom senso, só para avisar para um próximo Rock in Rio agora, as pessoas, elas têm que ver, dá para chegar em casa sem passar na Belardo Bueno? Dá. Então, pelo menos naqueles dias ali de evento, tenta chegar em casa sem passar pela Belardo Bueno, entendeu? Tem gente que quer aquela tag para passar e não sei o quê. É complicado, mas assim, quando você tem um jogo no Maracanã,
você mora no entorno do Maracanã. Você sabe que aquele local recebe jogos grandes e pequenos. Você sabe que quando tem um jogo grande, você vai ter um problema maior no entorno. Aqui, na Barra Olímpica, o Parque Olímpico fica aqui. Então, assim, quando você tem um show ali na Genesse Arena, que agora mudou o nome ali, né? Quando você tem um show ali, o entorno fica, sim, prejudicado. Quando você tem um Rock em Rio, fica mais complicado. Então, assim, é do local. Quando você mora na praia, quando tá 40 graus, você tem um trânsito. Quando tem 22 graus, você tem outro trânsito. Então, assim, falta também um entendimento da população. Não dá para querer que, durante o Rock in Rio, a vida seja normal como ela é hoje. Thalita, perfeito, mas um detalhe. Não é porque vai ter um evento que a prefeitura não vai cuidar do trânsito para ele estar A prefeitura tem que estar... É o que eu falei, você não ligou pro subprefeito? A prefeitura tem que estar na rua. O subprefeito tem que estar na rua ajeitando o trânsito, porque eu acho que esse é o papel. Inclusive, nesse Rock in Rio eu recebi muita mensagem. Inclusive na chuva. Choveu, eu tava lá no meio da rua. Eu fiquei no meio da Belardo Bueno. Porque assim, só você estando perto do problema pra você saber. É só você estando lá que você vai ver o morador reclamando, que você vai ver o morador que quer passar aqui e não pode, mas você vai ver o morador que tem o direito de passar e não está conseguindo. Exatamente. Que está sendo prejudicado. Eu, por exemplo, estava no meio da Belardo Bueno e a pista central estava fechada. Quando eu estava ali, naquele momento, um dia à tarde, num dia de Rock in Rio. Eu recebi de um motorista que estava lá no pedágio da linha amarela e o trânsito já estava chegando lá não sei aonde. Eu falei, o quê? Eu cheguei, peguei aqueles cones, tirei tudo, eu mesma tirei, o pessoal da Sete Rio ficou desesperado. Eu falei, gente, a gente tem que dar uma solução agora, não tem que ligar para o centro de operações. Então, assim, eu acho que o olho do dono, né, que fala no comércio, o olho do dono tem que ser ali. Então, assim, quem tá na ponta trabalhando, por exemplo, na subprefeitura, no Rock in Rio, tem que estar na rua. No sol, na chuva, vendo o ônibus que está saindo, vendo como está a saída dos ônibus. Isso é fundamental para desafogar o trânsito. As pessoas vão de BRT. Então, assim, tem que estar na rua. Porque aí vai ver um morador com problema, vai ajudar. É obrigação da prefeitura fazer isso, tá? Outra questão do Rock in Rio, que esse eu recebi muita reclamação, por exemplo, moto. Falaram que moto não precisava de tag. Eu não era subprefeita nesse, então. Disseram que moto não precisava de tag. O que aconteceu? Os moradores com moto sendo barrados, várias mensagens por dia. Não existe um treinamento? Como é? Porque se você é instruído, ó, não vou te dar o adesivo porque você tem moto. Aí o morador, tá ok, beleza, acredito. Aí quando ele vai voltar para casa ele não pode entrar, é um transtorno, as pessoas não são treinadas. Teve falha na comunicação, como então. Como é que funciona isso? Teve falha na comunicação. Na minha gestão como subprefeita, não tinha que ter tag em moto. Se nessa tinha que ter, faltou comunicação, então. Não pode ter esse tipo de erro. Vai ter ou não vai ter? Você é dona de uma página. Se você tem dúvida, já está errado. Porque você tem que ter a comunicação fácil ali. Quem mora no entorno tem que ter todos os comunicados, todas as instruções. Quando eu era subprefeita, eu levei todos os síndicos para a prefeitura para ter uma reunião. Na hora de fechar ali, meses antes. Então, assim, tem que ter um preparo. Não sei como é que foi a atuação do subprefeito na época do Rock in Rio, mas se teve esse tipo de falha, é culpa da prefeitura. Perfeito. Se estivesse na minha gestão, eu ia falar, não, a culpa foi minha, você tem que trazer para si a responsabilidade. Isso aí é a prefeitura mesmo. Vamos lá. Voltando à pergunta dos seguidores. T. Cruz perguntou. A Thalita tinha dito, ainda na época do subprefeito Jacarepaguá, que já existia, em Caixa Alta, um projeto para um retorno a Pedro Correia. Porém, até agora nada. Precisamos que algo seja feito, pois é impraticável do jeito que está. Então, isso aí, essa eu li, por acaso eu li essa pergunta no Fala Rio 2, eu trouxe aqui, eu vou até te dar, isso aqui, tem aqui, ó. Esse projeto desse retorno tá pronto, sim. Eu vi que esse rapaz colocou, eu acho que foi um rapaz, né? Tem um projeto, sim, de um retorno na Pedro Correia. Eu pedi para fazer na época, resgatar na época que eu era subprefeita, e é o seguinte, eu fiz uma agulha na Belardo Bueno, também porque pediram, para você desafogar um pouco ali a Belardo Bueno, aquela agulha. Custou 900 mil reais. Tem um custo para a prefeitura, mas eu levei pronto para o prefeito. Ele deu ok e foi feita. A obra até foi finalizada depois que eu já tinha saído da subprefeitura. Eu já tinha até saído e a obra foi inaugurada. A agulha foi inaugurada. E a luz está ligada. Eu acho assim, tá pronto, tem como fazer, vamos pedir para o prefeito. E agora, eu na minha época, esse é T. Cruz, né? Na minha época, realmente tinha já esse projeto e eu pedi para resgatá-lo.
eu pedi demissão no meio dessa bagunça toda, mas eu lembro que a Sete Rio, ela tinha me falado que para o fluxo do BRT, mais um retorno que fique ali no fluxo do BRT, que pegue ali a calha, é um transtorno, sim. Cada retorno é um transtorno para a calha do BRT, obviamente. Mas, assim, ele tinha falado, o presidente da Sete Rio agora, que já mudou, antes era o Diniz, ele tinha falado que um retorno era muito ruim. Mas eu lembro que eu não cheguei a trabalhar muito em cima disso. Mas o projeto está aqui, está atualizado, está pronto, da Sete Rio. Vamos cobrar agora juntas, pra gente ver se dá a possibilidade de colocar assim. Mesmo que seja um feedback, seja lá qual for. Não, então mas o projeto realmente está pronto, eu vi, está aqui o projeto. E agora é o prefeito autorizar ou não colocar o retorno. O projeto já está até pronto. T. Cruz, sua resposta está aí. Vamos cobrar. E tem o projeto, você pode até postar depois. Perfeito. A Souza, agora sobre trânsito novamente. Gostaria de saber se há a possibilidade de brigar pela construção do retorno na Avenida Adalgisa Colombo. Essa rua entre o Shopping Metropolitano e os prédios aqui do Centro Metropolitano. Para evitar que seja feita aquela famosa contramão. O que aqui na rua interna, né? Exatamente. Quem está nos condomínios daqui, do lado do Centro Metropolitano, Sul, etc., não consegue ir direto para o Shopping Metropolitano. Na verdade, o contrário. Ou seja, existe um fluxo de carro desnecessário na Belardo Bueno, porque os condomínios vizinhos, seja comercial ou residencial, eles não conseguem transitar aqui dentro. Ou seja, você, num horário de pico, um horário 7, 8 da manhã, pessoas estão passando na Belardo Bueno sem necessidade, ao invés de estar transitando aqui por dentro. Não tem uma passagem. Ah, tá. Não, esse aí seria o mesmo caso, tá? Só que não tem, assim... Não tem o pedido. Eu nunca tinha recebido isso, pelo menos na minha época, né? Quando era subprefeita, até 23, não existe esse projeto, mas eu posso pedir para a coordenadoria da Sete Rio aqui da área, pedir para o engenheiro de tráfego fazer isso, ver a possibilidade. Ele faz, a gente manda para a Secretaria de Infraestrutura para ver o valor e pedir para o prefeito. Isso aí eu também posso me comprometer a pedir para a prefeitura. Vamos formalizar isso aqui então. Sim, eu vou te mandar por escrito. Sim, e a gente eu vai faço um isso. ofício, cobro. Que nem eu fiz. Esse aqui, eu tive mais facilidade porque eu já tinha pedido. Então eu só recuperei. Então é mais fácil porque já tem um projeto. Mas esse aí eu peço para fazer. Também não demora muito para fazer projeto, não. Aí o projeto pronto vai para a Secretaria de Infraestrutura, que faz a obra, com o orçamento, e o prefeito dá o ok. Se ele der o ok, que nem ele deu nessa ponte aqui, ó, aí vai sair no Diário Oficial e aí a obra começa. Perfeito. Ele continua também. Eu vou pedir. Ó, e também a Avenida Almirante Júlio Sá, eu não vou falar o nome, porque para não falar o nome errado e passar vergonha. Que é a paralela a Belardo Bueno, que é aqui de frente aqui do prédio que a gente está. Acredito ser uma demanda dos moradores da região, para ter uma forma de acessar o Centro Metropolitano, sem obrigação de fazer isso pela Belardo Bueno, ou seguir com um prosseguimento da Avenida José Wilker, a forma de permitir o acesso ao Centro Metropolitano. É um retorninho também. Exatamente. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Anda muito para chegar no necessidade. A gente, né, tem que pegar exatamente o endereço, a localização, onde seria cada um desses retornos e pedir para a Sete Rio um projeto do engenheiro de tráfego. Então, perfeito. assim, então, que vamos formalizar esse às vezes a gente acha assim, eu tô falando por mim mesma, aqui vamos fazer uma agulha, vamos fazer um retorno. E aí, quando você tem um estudo do cara que entende daquilo ali, que é o engenheiro de tráfego, ele fala, olha só, isso aqui é impossível. Mas muitas vezes é possível e esse tipo de dica de morador é maravilhosa. Então, já adianta muito trabalho. Já vou te mandar, pedir, então, vamos certeza, formalizar esse pedido, dois. Perfeito? Agora o Luiz Lima. Gostaria de saber se há algum projeto para ampliação das pistas, aquele que eu havia dito, nas pistas na ponte sobre o rio Arroio Fundo, que liga a Avenida Ayrton Senna, na Vila do Pan, ao Gardênia Azul. Acredito que a expansão das pistas laterais ajudaria a melhorar o fluxo de veículos, reduzindo os congestionamentos na saída e entrada da Barra. Além disso, com o trânsito fluindo melhor na região, poderia ter uma diminuição dos relatos de furtos. Mas é exatamente isso que eu falei, né? Que está aqui no Diário Oficial. Esse alargamento ali em cima do Arroio Fundo, do Arroio Fundo. Vai ajudar muito mesmo no Essa fluxo pergunta ali. do Luiz Lima já foi respondida. Tem algum prazo? Como Olha, que foi funciona? publicado dia 3 de fevereiro. Aí agora vai a licitação, mas assim, esse ano é para começar a obra. Começar a obra, sim. Perfeito. Então você também, vou te cobrar Vamos cobrar, de você me óbvio, atualizar eu vou atualizando, essas informações. sim, como tá. Perfeito. Porque tem o trabalho, você é publicado, você tem que ter um empenho do dinheiro, né, para ter aquele, e tem que ter a licitação, para ver qual é a empresa que vai conseguir fazer dentro do valor ali mais barato. Vamos lá, Maile Aí dá para Pérez. acompanhar. Ó, Maile Pérez. Precisamos de segurança. Qual suporte a Thalita, como vereadora, poderá dar à nossa região que tem sofrido com onda de assaltos? Precisamos de resposta efetiva junto ao poder estadual. Áreas como Arroio Pavuna, Pedro Correia, Francisco de Paula têm sido todo santo dia assaltadas.
como moradora de Cidade Jardim, precisamos tentar viabilizar a entrada do condomínio pela Imperatriz Leopoldina, como era feito alguns anos atrás, mesmo que seja pelo menos à noite, das 22 às 5 da manhã. Ficamos à mercê de bandidos. Então, foi o que eu falei que eu sou a favor. Eu acho que o morador de bem está sofrendo muito, essa onda de violência está absurda. Eu, como vereador, o que eu posso fazer é o seguinte: sou a favor de dificultar a vida do bandido. Ah, não interessa se vai entrar um político ali falando, ai, coitadinho. Não, qual o problema de colocar uma cancela, dificultar a vida do bandido, de repente em determinado horário fechar? Eu acho que isso aí é muito válido. Eu posso lutar por isso junto com o morador, que não tenho problema nenhum nisso. E fazer como vereador o quê? É me meter, foi o que eu falei. É ligar pro secretário de segurança, é ligar pro comandante, é ligar pro governador e é falar de casos pontuais. E eu, gente, o fato é, a minha área de atuação, eu atuo na cidade toda. Eu sou vereador da cidade do Rio, né? Hoje eu estava falando com uma moradora de Guadalupe aqui, numa questão lá de Guadalupe, beleza. Mas assim, o meu dia a dia é Barra de Jacarepaguá, entendeu? O meu dia a dia é aqui. Então é óbvio que aqui eu vou pegar esses casos pontuais e vou levar pro comandante da polícia, vou levar pro governador, vou levar pro prefeito. O meu papel vai ser esse, entendeu? De intermediar, de levar, de reclamar, de ser uma voz que fale mais alto, digamos assim, pro morador dessas regiões aqui, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. Brito Henrique. Uma saída para a pista central após o Minha Praia. Quem sai de lá não consegue pegar a Transolímpica. É o contrário do que eu fiz, né? Porque eu fiz uma agulha para você poder pegar a Transolímpica. E essa agulha, repetindo, foi também publicada no Diário Oficial. Eu fiz o projeto quando eu era subprefeita, ficou pronta depois, que eu já tinha pedido a demissão da subprefeitura, foi feita a obra. Agora é uma agulha contrária. Essa daí eu nunca tinham me pedido. Também não tem projeto. Provavelmente não tem projeto. Tem que pedir o projeto para Sete Rio, ver a viabilidade, levar o orçamento. Esse é um trabalho que eu fiz como subprefeita, mas eu como vereadora posso fazer. Levar o orçamento para o prefeito, ele autorizando, é publicada a obra. Mas tem que fazer o projeto dessa agulha. Eu não sei da viabilidade, se é possível ou não, só com a Sete Rio. Então eu te mando o endereço e também, você checa para mim dos também, dois retornos e dessa Perfeito, agulha. Perfeito. Próximo. Não vou falar o nome da pessoa porque é uma pergunta meio ácida, não gostaria de expor a pessoa. Aí vai poder me expor, né? Exatamente. A pessoa não pode expor, Exatamente. Entendi. Ela veio com a proposta de ser diferente dos demais. Gostaria de saber se ela vai fiscalizar os gastos da prefeitura ou vai se render ao prefeito. Gente, óbvio que eu não vou me render ao prefeito, né? Pelo amor de Deus, já tá claro isso. Aliás, não vou me render a ninguém, gente. É o meu jeito, eu vou ser diferente. Eu já sou diferente, assim, modéstia à parte, tá? Já tem alguns até incomodados, mas assim, eu acho que tem que levar informação para a população. Eu acho que uma população bem informada é uma população que vai cobrar mais. Eu acho que a Câmara, ela tá melhorando muito, sim. Eu já vejo uma mudança de uns tempos para cá. Tem o Instagram Câmara Rio, que está muito melhor. Eu acho que esse acesso, essa informação, essa diminuição da distância do político com a sociedade, ela tem que acontecer. Lógico que o mal político ele não gosta, né? Ele quer mais é que a população não saiba nem onde é que ele está. Mas eu sou a favor muito da comunicação, da desburocratização, dessa aproximação do político com o cidadão. E se tiver que cobrar o prefeito, o governador, quem for, é óbvio que eu vou cobrar. Eu não sou funcionária de nenhum deles e eu acho que o meu papel é defender a população de bem. Me vender de maneira nenhuma por nada. Perfeito. Próxima. O Rio de Janeiro está largado, está vendido, entre aspas. Gostaria de saber qual PL essa vereadora tem e qual lei ela já aprovou na Câmara. E outra, qual tipo de fiscalização ela faz como função de serviço? Olha, a Câmara está em recesso ainda, então assim, não tem como ter nenhum projeto de lei, até porque eu tô há um mês aí como vereadora e no recesso. Então assim, nenhum vereador pode colocar nada no sistema, não pode dar entrada em nada. No dia 17 de fevereiro eu vou pedir para essa seguidora aí acompanhar, porque a partir do dia 17 a gente pode entrar com um projeto de lei. Eu outro dia falei até da questão da vereadora de São Paulo, que foi muito agredida, né, verbalmente, enfim, fizeram vídeos, a Amanda, falando do projeto de lei que eu achei o máximo, que eu apoiei, tomei muita pancada, bastante. Explica um pouco esse projeto de lei. Porque... Então, esse projeto de lei, por exemplo, eu vou dar entrada no dia 17 de fevereiro, mas ele é contra o financiamento
de shows que fazem apologia a crime organizado ou artistas que fazem apologia ao crime organizado, é contra o financiamento desses shows pelo poder público, pela prefeitura, que é a competência ali do vereador fiscalizar o município. Então, assim, eu sou contra o financiamento público de shows de artistas, que se dizem artistas, né? Que vão falar que o tráfico ou sei lá o que é normal, que vão fazer um vídeo com um fuzil, um clipe. Tem a MC Rebeca lá, ela tem um vídeo que eu vi lá, en passant, o cara perto dela com um fuzil, todo mascarado, e a música linda, maravilhosa. Gente, isso aí pra mim não é arte, desculpa. Ah, é uma realidade das favelas, beleza, mas você não pode romantizar o crime. Então, assim, se essa pessoa romantiza o crime, não é o caso de cada um ter o direito, né? Ah, me falaram que eu tava impedindo o direito do cara ser artista. Não, cada um faz a sua arte de acordo com a sua realidade, beleza. Mas você não pode falar que o crime organizado é normal, que o crime organizado é legal. Não, o crime organizado mata pessoas, mata pais de família. E não dá pra você falar que o cara que tá preso é um herói. Não dá pra você falar. Então, assim, a lei é a seguinte: não deixar o dinheiro público de vocês ir pra um show de um sujeito desses, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Pergunta da Sheila. Melhoria na rua Francisco de Paula, incluindo o Rio. Esse não tem muito a ver com você, mas vamos ver como você pode ajudar também. Bicicletas do Itaú nas estações do BRT e no Parque Olímpico. Eu não sei como é que tá esse contrato de bicicleta do Itaú hoje. Vou até procurar saber. Quem toma conta desse contrato na rua é a Secretaria de Conservação, né? Parece que não, mas porque a Secretaria de Conservação é asfalto, enfim. Mas esse contrato tá no guarda-chuva da conservação. Eu não sei como é que tá isso. Mas assim, é fato que todo mundo quer, né? Não, você sabe que Tem já muito teve. pedido. Já teve, sim, já tem muito teve em pedido. frente ao E aí- Rio 2 e tiraram. Não, mas assim, o índice, aí você vai à violência, né? A violência também está prejudicando muito esse tipo de projeto. Mas sobre a Francisco de Paula, sobre o canal ali, o Pavoninha, né? O É, o Rio Pavoninha. Pavoninha, eu, na minha época, entrei com a Rio Águas ali algumas vezes para tirar as gigogas, entramos com limpeza ali algumas vezes. Então, assim, tem que ser um trabalho contínuo. Tem um projeto, sim, da limpeza ali, um pouco maior, que é um projeto aquaviário, que vai... Isso é até legal de você divulgar depois no Fala Rio 2, eu vou tentar resgatar isso. Na minha época, eu coloquei até o Parque Olímpico ali, próximo, como uma estação, porque o projeto aquaviário vai levar a pessoa, né? Se Deus quiser, vai sair do Parque Olímpico até a Muzema, o Rio das Pedras, aí vai... Península, tudo de barquinho, né? Tudo Toda essa parte das lagoas de Jacarepaguá ficariam conectadas. Vai até o Città América, vai até o metrô. Então, assim, é uma alternativa de transporte. E nesse projeto aquaviário, que tem a ver com a prefeitura, tinha o dinheiro da venda da SEDAI na época, da Iguá, que incluía também a limpeza da Lagoa de Jacarepaguá. Então, assim, é uma coisa que eu pretendo buscar ali, né? Desenterrar para ver, cadê? Vai acontecer? Eu acho que isso seria bem legal. E a limpeza do Rio Pavoninha é cobrar a prefeitura, porque a Rio Águas ela faz muito bem. A Rio Águas é uma empresa, né, da prefeitura muito boa, mas assim, tem que pedir pro presidente para limpar sempre. Eu, quando era subprefeita, toda hora eu pedia, né? E ali tem que fazer, porque assim, tem que ter conscientização das pessoas também, porque vem muito lixo, né? É muito detrito jogado, enfim, mas tem que desassorear sempre ali, limpar. É um trabalho contínuo, tem que fazer. Até para diminuir os mosquitos, né? Que eu sei que ali é um sofrimento. Sei bem, é aquilo. Só estando perto pra gente saber, né? Ó, próxima pergunta é da Lu Muratori. Queria saber se ela tem em mente alguma ação para melhorar a segurança na nossa região, principalmente nas ruas Francisco de Paula e Pedro Correia. A Francisco de Paula está totalmente abandonada. Iluminação precária, matagal, buracos e acaba sendo um prato cheio para os bandidos. Desde a época das Olimpíadas prometeram melhorar a iluminação ali. Tenho certeza que ela pode nos apoiar nisso. A iluminação já foi trocada para LED, já melhorou muito na cidade. Mas assim, é fato que o que ela falou é um prato cheio para bandido quando você tem mato alto, você tem que botar com luz para trabalhar. Luz, bota LED em tudo quanto é lugar. Dane-se se o cara vai quebrar, vai depredar, tem que colocar de novo, tem que colocar luz. A iluminação afasta muito. E assim, de verdade, eu tenho ojeriza a bandido, a esses caras. Eu acho que
são covardes que estão aí. Eu não tenho pena nenhuma de bandido, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Por mim, exterminava todos eles. Não posso falar isso, né? Mas já falando. Mas assim, o que eu posso fazer, enquanto autoridade pública aí, é cobrar. Cobrar na área aqui, o 31º Batalhão. Eu falo com o comandante Silvio, que está ali agora, troco bem com ele, sabe? Mando a informação, cobro, mas assim, é aquilo que eu falei. É um trabalho de ver onde é que está. As pessoas têm que também, muitas não têm o celular roubado, elas não fazem o registro. Faz o registro de ocorrência, porque é isso que aumenta a mancha criminal. E agora tem uma operação que ainda não está nem divulgada. Eu acho legal divulgar na página. Foi divulgada ontem, se eu não me engano. A polícia vai ter uma operação chamada Impacto, se eu não me engano, porque eu não li ainda direito. Mas vai ser de intensificar o trabalho da polícia naquelas manchas que estão surgindo agora e principalmente nessa área aqui, tá? Eu falei ontem com o secretário e ele falou que essa operação Impacto vai ajudar muito nessas manchas atuais que estão com muito roubo, que estão esses assaltos aí, isso está acontecendo muito aqui na Barra Olímpica, né? Então acho que essa operação Impacto pode ser que a gente consiga cobrar da polícia de acontecer bastante aqui, porque é uma área que precisa muito, né? Uma pergunta sobre essa operação Impacto. Eu não sei ainda detalhes. Não tem muitos detalhes. Não, eu soube ontem. Entendi. Ontem. E é uma operação que foi divulgada, ou está sendo divulgada, eu acho que não é por mim, não, porque o secretário falou para mim que já tinha sido divulgada. Mas tinha sido uma coisa de ontem mesmo. Então, assim, essa operação vai ser para dar uma intensificada no trabalho, pelo que eu entendi, nessas regiões. Porque eu, inclusive, citei para ele uma região na Barra, perto da Ponte Lúcio Costa, que está ali absurda, o fluxo ali, tem rota de fuga, o pessoal tá roubando as pessoas na praia, tá fugindo pro BRT nas Américas, ali naquela Ponte Lúcio Costa. Aí quando eu falei desse local para ele ontem específico, ele falou para mim que tinha essa operação que ia agir nessas áreas. Então, eu acho que é o caso aqui da Barra Olímpica também. Minha dúvida, como você não sabe, mas às vezes você tem alguma informação, porque obviamente existem diferentes tipos de crime. Tem o furto, tem o roubo, tem o... Enfim. Não, pelo que eu entendi, essa operação Impacto é mais onde está tendo esses... coisa que chama de ganso, mas eu não sei como chamar esses pivetes aí que ficam assaltando. Eu ia falar exatamente disso, porque o mais comum é você estar com o vidro aberto, tá com o vidro aberto... Sim, absurdo, cara. Pra mim, esse tipo de marginal covarde olha, eu acho que todo mundo, né? O cidadão de bem, que eu digo, quando vê um cara desse tomar-lhe uma pancada, fica feliz. Mas a polícia não pode fazer isso, né? Meu sonho era que pudesse. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque senão vão me cancelar na internet. Mas eu não tenho pena nenhuma desses bandidos, cara. Tá absurdo. Eles estão roubando muito aqui. Você vê, então calor extremo, você não pode abrir o vidro porque você vai ser assaltado. Você vai, sabe? É um absurdo. Eu não tenho pena desses caras que estão aqui no entorno, não. Mas é aquilo. Estão sendo presos e de novo, e de novo, e de novo. É isso que eu ia comentar, porque por ser um crime diferente, no caso, ele foi lá, furtou um celular, que bem ou mal não é violência. Mas daqui a pouco ele mata alguém. Daqui a pouco ele vai fazer isso. Você acha que existe uma progressão, ele vai cometendo crimes piores? Sim, até porque ele vai se acostumando, né? Ele fala, não deu nada, não deu nada. Eu, quando era subprefeita, eu tinha as operações e tinha muita prisão, né, no decorrer dessas operações. O marginal falava assim, eu vou ser solto e vou te pegar na rua, pode aguardar. E isso, o policial ouve todo dia. O cara fala na cara dele, vão pra delegacia, eu vou ser solto, ainda vou fazer isso e aquilo com você, com a tua família. Então, assim, isso é fato. Mas, assim, o marginal só faz isso porque ele tem certeza da impunidade. É o que eu falei, às vezes o policial vai pra delegacia com o marginal sai antes da burocracia ali do policial. Aí é fogo, né? Agora vamos falar uma pergunta do Rodrigo. Apenas para deixar registrado, na verdade nem uma pergunta, só uma mensagem que ele colocou, achei relevante botar aqui. Apenas para deixar registrado, meu filho foi assaltado na data de ontem, teve o celular roubado na passarela do Rio 2 por volta das 19 horas, naquela passarela do BRT, né, que passa ali por cima na Belardo Bueno pro Rio 2. Ou seja, o filho dele, né, um menor de idade, pelo que eu havia entendido. É muito absurdo, né? Exatamente. Só para ilustrar que não é uma pergunta... Então, mas é o que a gente falou, essa área aqui tá com... o trânsito, quando tá ruim, né, aumenta o número, né, de assaltos, enfim.
Eu acho que tem que intensificar o policiamento sempre mesmo. Próxima pergunta do Davi. Quais projetos efetivos ela tem desenvolvido na região? Sugestão: reuniões mensais com os moradores da Barra Olímpica em algum local público ou de acesso para os moradores. Então, Elaine, isso aí é bem interessante, porque já acontece, eu fui outro dia, eu falei agora da parte ali da Ponte Lúcio Costa, que está tendo muito assalto, acontece o CCS, né, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Eu participo dos de Jacarepaguá, toda a primeira terça-feira do mês, e tem na Barra também, tem por bairro, assim, eu não sei qual é a quantidade de moradores, isso aí tem que ver, mas de repente fazer um Conselho Comunitário de Segurança na Barra Olímpica. Por quê? Nesse conselho comunitário, a população pode ir, né, a sociedade civil, vai o delegado que atende a área, vai o comandante do batalhão ou seu representante da área também, ou seja, vai alguém da Polícia Militar, vai alguém da Polícia Civil, vai o subprefeito da área, no caso aqui da Barra Olímpica agora é o Leandro, vai o chefe, o comandante da guarda da área, né, o inspetor, vai o pessoal do conselho tutelar, vai o trânsito, então vai representante de tudo quanto é órgão, da Conlurb, e vai o representante de tudo quanto é órgão para ouvir demanda da população e poder pontualmente, de mês em mês, ter aquelas demandas respondidas. Isso eu acho bem bacana. Então existem esses encontros, mas sim, tem da Barra Olímpica, e tem de Jacarepaguá. Não, da Barra Olímpica não, de repente é algo a se propor. Como faz para criar? Não, então, o Conselho de Segurança, ele tem um órgão lá que não é da prefeitura nem do governo do estado, tá? É uma organização da sociedade civil. Eu posso te dar o contato do pessoal do CCS e, de repente, a gente... Porque parece que a Polícia Militar não tem limitação de participar, o comandante, por exemplo, participar de mais de um CCS. Salvo engano, o delegado da delegacia que atende a área, ele participa de 1 ou 2 CCS, não sei. Mas acho que isso é uma coisa a se conversar, né? Entendi. Sim. Acho que isso dá para conversar, sim. Vamos lá. Próxima pergunta é... Cadê? Da professora Tatiana Claro. Thalita Galhardo, primeiro, parabéns pelo trabalho. Assaltos recorrentes na Belardo Bueno, sempre no mesmo local. Sei que é responsabilidade do poder estadual, mas a esfera municipal não poderia mediar essa questão? Os relatos são diários. Agradeço e parabéns mais uma vez pelo cargo, pela atuação de perto. Bom ter mulheres na Câmara e saber que é tão atuante. Eu pretendo ser muito atuante. Mas é aquilo, né? É assalto, né? De novo, né? É violência de novo. A gente faz o quê? Queria exterminar esses bandidos, mas... Nessa semana teve um post no Fala Rio 2 que fala que ódio. A respeito da expansão do Comando Vermelho na Zona Oeste, né? Que antigamente ela era dominada pelas milícias e o Comando Vermelho dominou. Basicamente o carioca ele tem que torcer para qual poder paralelo vai dominar a área e ele vai que ele vai viver. E segundo a reportagem que estava no G1, o Comando Vermelho, ele usa de mais crueldade e rouba mais. Você sabe explicar melhor sobre isso? Isso é o que falo, né? Pra mim, de verdade, poder paralelo, pra mim, tráfico, milícia, se tá prejudicando um morador de bem, é a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. O sujeito tá com um fuzil na mão e faz o que faz, pra mim é a mesma coisa. Pra mim não tem essa coisa, um é mais cruel do que o outro. Mas é fato que tá aparecendo na Globo todo dia, em tudo quanto é canal, que o Comando Vermelho está avançando em Jacarepaguá e o poder bélico é muito grande, né? É armamento de guerra, é tiroteio todo dia. Como eu falei, teve ontem tiroteio na Curicica, teve tiroteio no Dois Irmãos, aqui próximo. Você teve tiroteio próximo. Você teve no hospital ali, Rafael de Paula Souza, os enfermeiros, os médicos tendo seus carros roubados dentro do estacionamento do hospital. Isso 7 horas da noite. Então, assim, é o que eu falo e aí a gente volta para o problema lá que a gente falou no início. É a certeza da impunidade, é o poder paralelo colocando ali, ocupando espaço, e eu acho que isso acontece só quando o poder público está ausente. E isso, como ela falou aí, realmente, a prefeitura tem como atuar muito. Uma coisa que eu acho que tem que fazer muito é a prefeitura ocupar espaço, derrubar a construção, sim, ligada a tráfico e milícia. Quando eu falo derrubar a construção, não é com ninguém morando, não, gente. Os prédios, eles estão crescendo à torto e à direito em tudo quanto é comunidade. E são prédios sem autorização, sem um engenheiro assinando, ou seja, é o que eu falei no início aqui, morre gente. Uma das minhas primeiras experiências tristes na subprefeitura
foi uma criança de 3 anos saindo dos escombros morta, de um prédio que caiu lá no Rio das Pedras, sem chuva, sem vento, sem nada, ele simplesmente caiu. Então, esses poderes paralelos, eles enchem muito o bolso, fazendo construção irregular e vendendo para cidadão de bem. Então, enquanto essas construções estiverem subindo, a prefeitura tem que derrubar. E a prefeitura, na minha época, fazia muito isso aqui na região. Então, eu acho que tem que fazer, tem que voltar a fazer, porque isso é necessário para mexer no bolso desses bandidos. Só para deixar claro, eu comentei do Comando Vermelho e da milícia, não estou defendendo Sim, falando que um é mas melhor falam que que o outro. não, falam isso sim. Mas eu Você preciso falou. deixar claro O pra que depois falam, não... não falam na internet isso. Mas é o que eu falei. Eu sinceramente, não sei se é terceiro comando, comando vermelho, milícia. Pra mim é tudo a mesma coisa. Você tá com a arma na mão. Eu preciso deixar claro para depois não acharem que eu estou defendendo um poder não, mas paralelo de forma alguma. É fato que em Jacarepaguá, do jeito que tá, só tá sendo assim, cada dia pior. Isso aí é fato que todo morador tá vendo isso. Tá vendo, exatamente. Que assim, a gente nunca teve tiroteio como a gente tá tendo assim, todo dia. Eu recebo, porque os meus assessores todos são dessas áreas. Então assim, eu costumo até falar para eles, olha, eu não quero áudio de tiroteio, nem vídeo encaminhado. Me mandam o que vocês conseguirem filmar ou gravar. Sabe por quê? Eu mando isso direto pro secretário de polícia. Então assim, é bizarro, porque eu nunca tive, nos últimos 5 anos, hoje, né, nos dias atuais, os dias atuais estão sendo os piores dias de 5 anos para cá. Então, eu estou sentindo isso, que a violência está aumentando, que o abuso dos bandidos está aumentando, que esse abuso, essa cara de pau dos caras, desses marginais, está sendo cada dia maior. Então, por isso que eu falo que essa DPF 635 tem que cair, tem que poder, sim, ter operação, a polícia tem que ter como agir, porque do jeito que tá, gente, daqui a pouco quem vai ser exterminado não é o bandido, vai ser um morador de bem. Então a gente tem que brigar, não tem que ter pena de bandido, não. Teve gente mandando mensagem falando assim, eu mudei totalmente minha rotina, totalmente meu dia a dia, sim. à mercê da criminalidade. Quem não mudou sua rotina por causa de criminoso? Assim, você em qualquer comunidade, em qualquer bairro hoje no Rio de Janeiro, você vive com medo. Só que tem lugares muito piores. Tem lugares que estão piorando mais rápido, que é o caso aqui da Barra Olímpica. Então, assim, são lugares que precisam de atenção. É um dever meu, tá, como vereadora, cobrar isso. Tá? Não é competência. Tem muito vereador, muito deputado, político, né, que fala assim, mas isso... Eu não sou muito de jogar de responsabilidade, não. Eu sou de pedir. No máximo, eu vou falar pra vocês, eu pedi isso aqui, mas eu não tô sendo atendida. Eu uso muito a internet pra isso, né? Eu vou fazer isso, com certeza. Uma pergunta. Como, de fato, você... Elaine, vou fazer X. Como eu posso contar com você? Como o Fala Rio 2 pode contar com a Thalita Galhardo para melhorar a segurança na região da Barra Olímpica? Thalita, fala... diretamente, fale sobre isso. O que pode fazer para melhorar na região? Se eu tiver que consultar o secretário de segurança, se eu tiver que consultar o comandante aqui do 31, para eu ter uma resposta para vocês oficial, eu faço essa ponte. Até para mostrar assim, olha, a gente quer isso, a gente pediu isso, a gente reclamou disso. Qual é o retorno? Qual é o retorno da Polícia Militar? Qual é o retorno da Guarda Municipal? Então, assim, independente de ser estado ou município, eu cobro a prefeitura, eu cobro o governo do estado. Aliás, o meu diálogo com ambos é muito bom. Eu não posso falar nada diferente disso. O meu diálogo é muito bom. E o que eu faço é isso, é cobrar, dar informação e pedir que eles trabalhem. E o que eu posso fazer através do canal de vocês é isso. Receber, passar para eles de uma maneira célere e falar assim, olha, tá acontecendo isso. O que dá para ser feito? Essa Operação Impacto, que é uma novidade aí, que eu ainda não tô por dentro. E aí, é boa pro local? Vamos colocar? Quando? E aí a gente usa o canal de vocês para divulgar também, entendeu? Perfeito, perfeito. Agradeço. É isso. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer a equipe do H2I Studio, onde a gente está gravando agora. Eles ficam no Centro Metropolitano. Tem esse estúdio que a gente configurou desse jeito. Vocês podem dar aula, gravar criativo. Tem outro estúdio que já tem o estilo de podcast, com aquela mesa. Eles são parceiros nossos há mais de um ano. Então, se você tiver interesse em gravar um podcast, gravar uma aula, fala com eles. Eu vou deixar aqui no YouTube as informações. E, Thalita, muito obrigada pela sua presença. Você está estreando aqui no nosso programa. Amei, amei. Uma honra, até porque essa área aqui é a área onde eu quero trabalhar, onde eu quero estar no meu dia a dia. Já tenho o meu colete de subprefeita, não, de vereadora, igual era de subprefeita, porque eu acho que tem que estar na rua. É só na rua que você vai ver acontecendo o problema. É um risco? Mas eu tô aqui para correr risco, porque senão eu procurava outra coisa. Mas é na rua que você vai ver
que o ônibus está passando uma porcaria e que tem que cobrar a empresa, tem que cobrar a Secretaria de Transporte. É na rua que você vê que o mosquito do Rio Pavonia tá absurdo, que precisa de limpeza, cobrar a prefeitura, a questão da cancela, a questão do retorno. Você vendo ali o que acontece de perto, que você sabe, você dosa ali o que é mais urgente e o que não é. Eu costumo falar assim, que para você trabalhar no poder público, você tem que saber priorizar. Então, assim, você estando na rua, pertinho, você vê o que é prioridade muito mais fácil. Perfeito. Você tem algum recado? Gente, vou trabalhar. Usem o Fala Rio 2, o Fala Barra Olímpica, a Elaine, usem para priorizar também. É uma forma de priorizar, para você me passar as coisas assim e eu passar para quem está ali, seja do governo, da prefeitura, ó, tá acontecendo isso aqui, qual é a solução? Qual é a solução e qual a proposta de vocês? O que está sendo feito efetivamente? Entendeu? Porque a gente também, a gente tem que saber, nem sempre tudo é fácil como a gente quer, né? Eu queria que os bandidos sumissem da face da terra, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Mas a gente tem que trabalhar para isso. E quem quiser acompanhar seu trabalho nas redes sociais? @Thalita Galhardo, é Thalita Galhardo sem H, o Thalita, é fácil de me achar. Ontem, só para ilustrar, eu fui eu rodei pra caramba ontem, postei tudo. Tem dias que eu posto mais, tem dias que eu posto menos, tem dias que eu tenho muita reunião, por exemplo, hoje eu tô aqui. Eu tô há 2 horas sem mexer no celular, então as pessoas também têm que entender isso. Mas aí ontem eu postei, uma seguidora minha falou, eu postei que eu fui no Village Mall, num bazar que estava sendo feito pela Rio Inclui, que é uma organização muito bacana, que faz trabalhos incríveis, né? Que é da prefeitura, ligada à prefeitura, não é da prefeitura, é ligada à prefeitura, ligada à primeira-dama. Eu fui lá no bazar, aí o pessoal falou, não, você falou que você postou que foi no Village Mall. Eu falei, ué, eu não posso falar a verdade? Ou eu tenho que falar que eu tô no meio da rua, sei lá, matando mosquito? E aí depois eu fui numa inauguração de uma loja de um amigo do meu pai, de veículo elétrico, na Barra também. E aí eu postei que tava lá, eu até falei, nossa, o carro maravilhoso, caro pra caramba, não sei o que, não vim comprar um carro. E assim, eu uso muito a minha rede social. Então assim, as pessoas têm que entender que eu sempre usei. Não é porque eu sou vereador agora, que eu vou vestir um personagem e não vou postar se eu comer num restaurante que eu tenho condição de ir, que eu sempre tive. A minha vida não vai mudar financeiramente porque eu virei vereador. Eu falava isso lá atrás. Aliás, se mudar tem alguma coisa errada. Então, assim, eu não vou deixar de postar, Elaine, e eu divulgo a minha rede social, a minha realidade. Agora, eu tenho noção da realidade que acontece principalmente Barra, Jacarepaguá, Recreio. Eu não vou postar andando de ônibus, porque eu não ando de ônibus e eu não uso esse serviço. Mas isso não impede que eu vá fiscalizar, que eu vá ver a linha que está faltando, que eu vá ver o ônibus que está quebrado, que eu vá ver que está errado alguma coisa, pedir fiscalização, pedir para multar a empresa. A angústia das pessoas, ela vira a minha angústia. Esse é meu trabalho. E a minha rede social eu uso muito para mostrar tudo. Aí ontem uma seguidora falou, não mostra isso não mostra que você tá não sei aonde não. Então assim, eu acho que a gente tem que acabar um pouco com isso. A rede social, ela tá aí para mostrar a realidade. Então eu não tô para mentir para ninguém em rede social não. Eu uso muito a minha rede social para tudo. Thalita, mais uma vez, muito obrigada pela Obrigada a participação. você, parabéns pelo trabalho. Obrigada. De cobrança. É muito bom, Elaine, eu estar aqui e não estar aqui porque somos coleguinhas. Estar aqui porque realmente eu conheci o trabalho do Fala Rio 2, teu trabalho, até quando eu era subprefeita, desde quando eu era subprefeita, e saber que é um veículo é um canal muito importante para levar para o poder público quais são as questões que estão sendo mais faladas e pedidas e cobrar soluções. Você já tem aí diário oficial, já tem projeto, já tem 2 retornos, já tem... Então, assim, facilita a vida do morador, entendeu? Então, acho que teu trabalho é muito bom. Parabéns mesmo. Depois que a gente terminar aqui, eu vou formalizar sim, tudo. Sim. Depois você e posta. Vou cobrar, e vamos usar a rede social para divulgar, para mostrar. É a realidade. Não tem que ter aquela coisa de meias verdades, não. Vamos mostrar mesmo. Se tiver a negativa, vamos mostrar a negativa da prefeitura. Se tiver uma posição, um adiantamento no processo, tem aqui, ó, já fizemos isso. Acho que tem que divulgar para o morador mesmo. Perfeito. Tá? Mais uma Conta vez, muito comigo. obrigada. Muito obrigada. Parabéns mesmo. pelo trabalho. Um beijo para os moradores. E vamos trabalhar muito, que a região precisa muito. Vizinho, muito obrigada por assistir esse episódio de estreia.
o Fala Barra Olímpica, o podcast do Fala Rio 2. Siga aqui no YouTube, o Instagram, @Fala Rio 2, Instagram, @Fala Barra Olímpica. Se você quiser me conhecer, acompanhar meu dia a dia, é Elaine_Ferreira, Elaine com H, que minha mãe quis inovar e botou meu nome com H. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.